É isso aí, uma boa noite a você, ligado no canal Esporte no Ar. Estamos chegando aqui com mais um conteúdo super especial para você, nesta noite de segunda-feira, dia 6 de abril de 2026. Estamos aí cada vez mais perto da Copa do Mundo, hein? Já podemos já sentir aquela atmosfera, torcer para nossa seleção, hein? Tá chegando a hora da Copa do Mundo 2026. Brasil! Copa do Mundo 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Os países sede, 48 seleções pela primeira vez. E hoje, nesse vídeo especial, nós vamos recordar os 5 títulos do Brasil. Copa de 58, Copa de 62, Copa de 70, Copa de 94 e a Copa de 2002. O pentacampeonato da seleção brasileira. Vamos recordar aqui detalhes, momentos históricos, também as nossas análises. Vai ser muito especial. Então, eu espero que vocês gostem do conteúdo de hoje, que foi feito com muito carinho. E não esqueça de deixar o like, né? Isso é importante para o canal. Se gostou do conteúdo, compartilhe e divulguem cada vez mais para os seus amigos, viu? Agradecer a toda a galera que vai interagir conosco, que vai nos acompanhar depois também, né? Então, uma boa noite a todo mundo e sejam bem-vindos ao canal Esporte no Ar. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, meu amigo, de longas datas, né? Tava vendo outro dia algumas lives que fizemos juntos. Olha, já fizemos bastante live, hein, Caio? Você aqui no nosso canal, eu no seu canal antigo, em diversos momentos, né? Opa, que sumiu aqui agora. Então, eu tava vendo alguns vídeos antigos. Olha, fizemos bastante live juntos, hein, Caio? Eu no seu canal, você aqui no canal Esporte no Ar, também na época que eu fazia live no Instagram, né? Naquela época da pandemia ainda, quando eu fiz bastante live sobre futebol, um pouco depois. E é sempre um prazer ter você aqui com a gente, viu? Seja bem-vindo, Caio Bezerra. Valeu, Fabinho. Boa noite. Quem está acompanhando aí o vídeo. Fabinho, parceiro de longa data, ó, desde a época da pandemia. Já se vão aí 6 anos, né? Pois é. Desde as nossas primeiras lives. Foi aí que começou, né? Essa onda de live, de fazer vídeo de maneira remota. E já falamos de Corinthians e São Paulo. Acho que a gente já falou de seleção em outras oportunidades. Também. Já falou de Libertadores, enfim. Já falamos de muitos assuntos. E é sempre um prazer estar aqui com você, Fabinho. Obrigado pelo convite. Valeu, Caio. O prazer é meu também de ter você aqui. E olha que vai ser muito legal a gente conversar hoje sobre a seleção brasileira, só que a seleção brasileira não a atual, né? Porque a atual tá dando dor de cabeça. A seleção brasileira do passado, né? Vamos recordar aí os 5 títulos mundiais do Brasil, né? Do Brasilzão aí, nessa história longa de Copa do Mundo. Brasil! Vamos recordar também as músicas daquela época. Mas antes, Caio, antes a gente falar de seleção brasileira, de Copa do Mundo, dos 5 títulos do Brasil, vale ressalvar, né, que hoje é dia 6 de abril, né, começo da semana aí, e amanhã vai começar a Copa Sul-Americana e também a Copa Libertadores, né? A primeira rodada da Copa Libertadores ocorre entre os dias 7 e 9 de abril, e da Copa Sul-Americana também nos mesmos dias, 7 e 9 de abril. Então vamos passar aqui a tabela, né, começando pela Libertadores da América, que o seu Corinthians está esse ano, né? Passando aí pelos grupos. Tá com saudade, não, né? Verdade. Grupo A temos Flamengo, Estudiantes da Argentina, o Cusco do Peru, Independiente Medellín da Colômbia e Grupo A do Flamengo. Aí no Grupo B temos Nacional do Uruguai, Universitário do Peru, Coquimbo Unido do Chile, Desportes Tolima da Colômbia, velho conhecido do Caio também. Não gosto de lembrar. Vamos lembrar, né? Grupo C, o Fluminense, o Bolívar da Bolívia, Deportivo La Guaira da Venezuela e Independente Rivadavia da Argentina. No grupo D temos Boca Juniors da Argentina, Cruzeiro, Universidade Católica, grupo bom esse aqui, hein? E o Barcelona de Guayaquil do Equador, hein? Esse pode ser considerado o grupo da morte. No grupo E temos Peñarol do Uruguai, o Corinthians, Santa Fé da Colômbia e o Platense da Argentina. Grupo F, Palmeiras, Cerro Porteño, Júnior Barranquilla e Sport Cristal. Eu não sei, Caio, você tem essa impressão, mas parece que o Palmeiras sempre cai com os mesmos times, né, na fase de grupos. É engraçado isso. O Cerro Porteño parece que todo ano o Palmeiras joga, né, contra o Cerro Porteño na Libertadores. Só que diferente, a gente já vai falar, né, dos grupos rapidinho, mas eu acho que o
esse grupo do Palmeiras desse ano tá um pouquinho mais complicado que outros anos. Eu acho que tiveram anos que o Palmeiras pegou verdadeiras babas aí nos seus grupos. Não que esse ano esteja um grupo tão difícil, um grupo da morte, mas aumentou um pouquinho o nível aí, vai exigir um pouquinho mais desse ótimo time do Palmeiras, né? Ah, concordo com você, viu? Aí nós temos aqui, seguindo, né, os grupos, grupo G, com LDU, Lanús da Argentina, Always Red da Bolívia e o Mirassol. O Mirassol estreante, né, na Libertadores, tá aqui no grupo G. Aí, dando sequência, grupo H, Independente Del Valle do Equador, Libertad do Paraguai, Rosário Central da Argentina e Universidade Central da Venezuela. 3 times tradicionais aí, hein? O Independente Del Valle, o Libertad e o Rosário Central. 3 times chatinhos aí de se enfrentar, que estão aí no grupo H, junto com a Universidade Central, que é um time menos conhecido, mas também pode surpreender, né? Bom, esse aqui é os grupos da Libertadores, né? Lembrando que o primeiro jogo acontece. Peraí que travou tudo aqui agora. Então, né, Caio, Libertadores aí começando. Por exemplo, os primeiros jogos do grupo A, nós teremos aí o Independente Medellín jogando com Estudiantes nessa quarta-feira, às 21 horas, né, no estádio Atanásio Girardot. Aí, desse mesmo grupo, tem a estreia do Flamengo. Flamengo que estreia fora de casa contra o Cusco, né, no estádio Garcilaso de la Vega. Na quarta-feira, às 21h30 também, estreia o Flamengo, né, na Copa Libertadores da América. Aí, dando sequência, no grupo B, a estreia acontece entre Tolima e Universitário. O jogo acontece no estádio do Tolima, Manuel Murillo Toro, amanhã, terça-feira, às 23 horas. E o Coquimbo Unido encara o Nacional do Uruguai no estádio Francisco Romuroso, na quarta-feira, às 19 horas. Grupo C tem brasileiro também, tem o Fluminense. Mas o primeiro jogo desse grupo acontece amanhã também, né, na terça-feira, no estádio Malvinas Argentinas, entre o time deixa eu falar o nome de certo, Independente Rivadavia contra o Bolívar, né, acontece às 19 horas. No mesmo horário acontece também o Laguaira enfrentando o Fluminense, então o Fluminense estreando na Libertadores desse ano. Aí passando para o grupo D. Grupo D, a gente vai ter Barcelona de Guayaquil Cruzeiro, a estreia do Cabuloso aí, fora de casa, no Monumental de Guayaquil, amanhã também, às 21 horas. Às 21h30, também na terça-feira, no estádio San Carlos de Apoquindo, teremos Universidade Católica e Boca Juniors. Grande jogo aí do futebol sul-americano. Aí, grupo E, esse aqui interessa muito ao Caio, teremos Platense e Corinthians, no Cidade de Vicente Lopes. Acontece na quinta-feira, dia 9 de abril, às 21 horas, Platense e Corinthians, a estreia do Timão na Libertadores da América. Nesse mesmo grupo, teremos também, na quinta-feira, às 23 horas, aquele jogo começa num dia terminando no outro, no El Campín, Santa Fé contra Peñarol. Peñarol está no grupo do Corinthians também. O Palmeiras estreia fora de casa, em Cartagena, contra o Júnior Barranquilla, na quarta-feira, às 21h30. E na quarta-feira também, só que às 23 horas, nós teremos no Estádio Nacional de Lima o Sport Cristal contra o Cerro Porteño, jogo bom também. Grupo G, Always Red da Bolívia contra a LDU na manhã, na terça-feira, às 21 horas. E o Mirassol faz a sua estreia na Libertadores no Maião, na quarta-feira, às 19 horas, contra o Lanús. Para finalizar, nós teremos aí no Grupo H o belo jogo, né, entre Universidade Central e Libertad do Paraguai, na quinta-feira, dia 9, às 19 horas. E no Gigante Arroito, teremos Rosário Central e Independente Del Valle, às 19 horas. Estão passando aí os dias e horários dos times, né, com certeza, o time do coração de muita gente aí, na estreia da Copa Libertadores da América 2026, Caio. Agora, eu quero a sua análise sobre essa Libertadores. Qual é a sua opinião? Se tem grupo da morte? Pode falar também da parte que ele toca sobre o Corinthians, né, de volta à Libertadores. Fica à vontade aí, o espaço é seu agora. Exatamente, começa a Libertadores, uma competição que todo mundo gosta. Foi o que eu falei, né? O Corinthians ano passado estava na Libertadores, na pré-Libertadores. Inclusive eu fui no jogo da eliminação contra o, se eu não me engano, foi contra o Barcelona de Guayaquil, na Arena Corinthians.
E eu tava nesse jogo, o Corinthians ganhou o jogo, ganhou por 2-0, mas não foi o suficiente para garantir a classificação e a gente acabou parando aí no meio do caminho. Esse ano a gente, graças à Copa do Brasil, já consegue entrar na fase de grupos, então Facilita, né? já tira esse fantasma de pré-libertadores da frente e já começa com um desafio complicado. O Platense é um time que é campeão lá do Apertura do Campeonato Argentino. Um confronto contra o Argentino já é um confronto complicado. E o Platense mostrou com os resultados que é uma equipe qualificada, que é uma equipe que está pronta para jogar essa Libertadores. E o Corinthians estreia fora de casa. Jogar na Argentina a gente sabe o quanto é difícil, catimba, e esse time do Corinthians às vezes cai muito na pilha do adversário. Então é uma partida bem complicada. É um desafio já para iniciar essa Copa Libertadores muito, muito grande para o Corinthians, para ver como que vai ser a sequência aí nesses próximos 5 jogos do Corinthians, além do Peñarol nesse grupo, que é um time muito tradicional, campeão já de Libertadores, finalista, né? Inclusive disputou em 2011 a final contra o Santos, que o Santos acabou vencendo. É um time que tem muita história. Na pandemia, eu fui num jogo da Sul-Americana, Corinthians e Peñarol. Fui como imprensa, não tinha quase ninguém no estádio, né? Porque não podia ter público. E Sem o torcida, Peñarol né? ganhou de 4-0 do Corinthians nessa oportunidade. Então, então eu tenho também alguns pesadelos com o Peñarol. Quem sabe a gente tira esse fantasma nessa Libertadores. E o grupo da morte, para mim, é o grupo do Cruzeiro, né, Fabinho? É um grupo muito Concordo. complicado. Boca Juniors dispensa comentários, pode estar na má fase que for. Boca Juniors há alguns anos aí não vem sendo aquele Boca de outros tempos, mas é o Boca Juniors, é um time que tem muita tradição. Camisa do Boca é muito pesada na Libertadores, faz a diferença. O Barcelona de Mas, Guayaquil sempre está nas Libertadores aí recentes também. Alguns anos atrás chegou em final, já chegou em semifinal, eliminou Palmeiras. É um time que também está ganhando casca nos últimos anos, e a Universidade Católica também vive mais aí dos momentos do passado, porém é um grupo aí que para o Cruzeiro está muito complicado e se torna ainda mais um grupo da morte pela atual fase do Cruzeiro, que montou um grande elenco, só que não vem tendo bons resultados, está na zona de rebaixamento, pelo menos no dia da gravação, né, Fabinho? É, é, o Cruzeiro está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e vem vivendo uma crise. Alguns dizem até que o Cruzeiro já tem que abrir mão das Copas para focar no Brasileiro e sair dessa zona tão incômoda. Então, esse grupo aí do Cruzeiro é muito complicado, Fabinho. complicadíssimo demais. Para mim, concordo com você, de todos os grupos, é o mais difícil, assim. É o mais complicado, né? Nós podemos também citar outro grupo complicado, que é o Independente Del Valle, Libertad e Rosário Central, grupo H, né? Que não tem brasileiros. Milagrosamente, né? Porque quase todos os grupos têm times brasileiros, mas o grupo H não tem. E também é um grupo complicado, né? Por times de casca, times de tradição. Mas, de todos, o grupo D é sim o mais complicado, né? E o bom da Libertadores é que pode passar dois times. Diferente do próximo que a gente vai falar agora, né? Copa Sul-Americana, que passa apenas um, e o segundo melhor colocado vai para a repescagem junto com o terceiro colocado aqui da Libertadores, né? E Sul-Americana já vai mais pro meu lado, né? Porque o Tricolor Paulista esse ano está na Copa Sul-Americana, né? Vai tentar aí o seu bicampeonato, mas tem que melhorar muito, né? O São Paulo aí com o Roger Machado tá bem mais ou menos, né? Nos últimos jogos aí, mas vamos torcer, né? Vamos torcer para que faça uma boa Copa Sul-Americana. Né, Copa Sul-Americana, que tem um grupo A com a América de Cali da Colômbia, o Tigre da Argentina, o Macará do Equador e Alianza Atlético do Peru. No grupo B, temos Atlético Mineiro, Cienciano do Peru, Puerto Cabello da Venezuela e Juventude do Uruguai. No grupo C, o São Paulo contra o Milionários da Colômbia, o Boston River do Uruguai e o O'Higgins do Chile, o O'Higgins que eliminou o Bahia, né, na Libertadores, na pré, né? Exatamente, foi. Exatamente, é o Rings que eliminou o Bahia. Aí no grupo D temos Santos, São Lourenço, Deportivo Cuenca e Recoleta do Paraguai. No grupo E, o Racing da Argentina, o Caracas da Venezuela, Independente Petroleiro da Bolívia e o Botafogo, né, que está na Sul-Americana esse ano também. No grupo F temos Grêmio, Palestino do Chile, o City Torque do Uruguai e o Riestra da Argentina.
No grupo G, o Olímpia do Paraguai, o Vasco, de Renato Gaúcho agora, né? Audax Italiano do Chile e o Barracas Central da Argentina. E no grupo H, para mim, é um grupo muito difícil, River Plate da Argentina, o Bragantino, o Blooming da Bolívia e o Carabobo da Venezuela. Eu até fiz uma brincadeira em outra live recente, que esse Carabobo de bobo não tem nada, viu? É um time aí que pode sim complicar a vida do pessoal do grupo H e das Copas Sul-Americana. Esse Antes de grupo passar tá os chato jogos, mesmo. é chato, não é? De bobo não tem nada mesmo. Antes de Nada. passar os jogos da Sul-Americana, qual a sua opinião, Caio, desses grupos aí, da Sula? A Sul-Americana dificulta muito por conta, assim, para garantir já a vaga nas oitavas tem que ser o líder, né? O segundo lugar vai para uma repescagem com o terceiro colocado da Libertadores. Então, é um campeonato que acaba exigindo ali uma fase de grupos ali quase perfeita para garantir ali num calendário que é tão cheio, falando no futebol brasileiro, você economiza duas partidas, né? Se você vai direto para as oitavas da Sul-Americana. E falando do São Paulo, do seu São Paulo, acho que o São Paulo tem um adversário complicado, o Milionários é uma equipe tradicional, o Santos também, com o São Lourenço, mas acaba sendo o grupo mais difícil aí, na minha opinião, pelo que eu tô vendo por enquanto, é esse grupo H que tem o Bragantino, o River Plate, o Blooming e o Carabobo. Mas são grupos aí bem complicados. Se a gente vê todo o grupo que tem brasileiro, o Botafogo tem o Racing da Argentina, que é um time muito tradicional. O Vasco tem o Olímpia. O do Grêmio tá tranquilo. Acho que o do Grêmio é um grupo mais tranquilo. O do Mas Grêmio tá. O Santos enfrenta o São Lourenço, o São Paulo Milionários. E o Atlético Mineiro também está num grupo um pouquinho mais tranquilo, mas o restante dos brasileiros aí pegam adversários tradicionais que podem complicar a vida aí nessa Sul-Americana, Fabinho. Verdade, Caio, concordo com você. E o Vasco, né, caiu no grupo do Olímpia, que não é um time nada fácil de se enfrentar, né? O Audax Italiano também é um time que sempre complica a vida, né? Até de brasileiro já aconteceu também. Mas concordo com você. Para mim, River Plate e Bragantino e Blooming, né, três times aí de destaque que vão brigar aí pela classificação no grupo H, né? Tendo o River Plate no grupo não é nada fácil, né? Por mais que não esteja naquela fase, aquele River, né, de antigamente, mas a camisa pesa. E o Bragantino vem vivendo uma fase bem ruim recentemente aí desde que a empresa de energético assumiu, né, o Bragantino. Acho que é um dos piores times que tem e não sei não, viu, Fabinho? Já vou até apostar, eu acho que o Bragantino vai ser coadjuvante nesse grupo aí da Sul-Americana. Bom, boa, você me deu uma ideia. Vamos aproveitar aqui da Sul-Americana. Eu vou perguntando para você dos times brasileiros qual que vai ser protagonista e qual que vai ser coadjuvante. Aí Bora. vamos começar pelo grupo A, né? O grupo A não tem brasileiro, mas o grupo B tem. Atlético Mineiro vai ser protagonista ou coadjuvante do grupo B? No grupo, você diz, ou na competição de um modo geral? Acho que pode, não, acho melhor na competição, né? Ficar mais amplo, né? Na competição. Acho que vai ser. É coadjuvante, o outro fugiu o nome. Coadjuvante ou protagonista? Protagonista. Então, galão protagonista, hein? É o São Paulo. São Paulo acho que vai longe também, Fabinho, protagonista. Tomara. Eu acho que é a competição que o São Paulo pode brigar, então eu acho que Eu o Roger acredito também. Machado ou quem quer que esteja treinando o São Paulo, acho que tem que focar nessa competição. Boa. Santos, no grupo D. Coadjuvante. Coadjuvante. No grupo E, o Botafogo. Coadjuvante também. Fase péssima do Coadjuvante. Botafogo. Tá ruim mesmo. Grêmio, no grupo F. O Grêmio eu acho que vai longe também, acho que protagonista. Protagonista. Vascão, no grupo G. Coadjuvante. Coadjuvante. E por fim, o Bragantino, no grupo H. Figurante. Figurante. Vou até fugir. O energético não vai funcionar, né? Protagonista, eu digo assim, São Paulo, Atlético, o próprio Grêmio, eu acho que são equipes que têm muito potencial de chegar até a semifinal, assim, eu acho que são equipes que, para mim, não vai ser nenhuma surpresa estar na semi da Sul-Americana. Eu acho que a gente já pode considerar essas equipes como protagonistas na competição, né? Maravilha.
É só passar aqui os jogos da Sul e horário, né? No grupo A nós teremos aí o Alianza Atlético, né, no Miguel Grau, na terça-feira, às 23 horas, contra o Tigre. É aquele Tigre lá que jogou a final do Sul-Americana incompleta lá de 2012 contra o São Paulo, é o mesmo Tigre da Argentina. Aí teremos no estádio Bela Vista o Macará contra o América de Cali, às 23 horas, na quinta-feira, dia 9. Aí no Misael Delgado, teremos Porto Cabedelo e Atlético Mineiro, a estreia do Galo, hein? Às 23 horas na quarta. No estádio Centenário, nós teremos Juventude Uruguai contra o Cienciano, na quinta, às 19 horas. Aí, no grupo C, grupo do São Paulo, teremos O'Higgins e Milionários na terça-feira, às 21 horas, no estádio El Teniente. E no estádio Centenário, nós teremos a estreia do São Paulo aí, Boston River contra o São Paulo. Amanhã, hein, ó, nação São Paulina, vamos preparando aí, ó, terça-feira, dia 7 de abril, às 21h30. Aí, no estádio Alejandro Serrano Aguiar, grupo D, teremos Deportivo Cuenca, né? Cueca não, tá? É Cuenca contra o Santos, na quarta-feira, às 19 horas. E no estádio Defensores del Chaco, nós teremos Deportivo Recoleta contra o São Lourenço, na quarta, também, às 19 horas. Grupo E, Independente Petroleiro, no Olímpico Pátria, contra o Racing, na terça, às 19 horas. E no Engenhão, na quinta-feira, às 19 horas, Botafogo e o Caracas. No grupo F, teremos o Deportivo Riestra contra o Palestino, né? Grupo F, no estádio Nuevo Gasômetro. Difícil estádio, hein? Esse é complicado de jogar. Aí no estádio Centenário vai ser protagonista, hein, nessa Sul-Americana, vários jogos lá. Teremos Montevidéu City Torque contra Grêmio, na quarta-feira, às 21h30. Na terça-feira teremos Barraca Central contra o Vasco, estreia do Vascão, às 19 horas. E no Bicentenário de La Flórida, Audax Italiano contra o Olímpia, na quarta, às 21 horas. E para finalizar, teremos a estreia do Blooming contra o River Plate, na quinta, às 21h30. E no estádio Misael Delgado, nós teremos o Carabobo contra o Bragantino, a Massa Bruta aí estreando na competição na quinta-feira, às 21h30. Eu fiz a pergunta de protagonista e coadjuvante na Sul-Americana, vou fazer na Libertadores também, né, para não deixar de fora. Começando pelo Flamengo. Protagonista ou coadjuvante? Protagonista. Ou figurante? Com certeza, protagonista. No grupo C, Fluminense. Coadjuvante. Coadjuvante, boa. Grupo D, Cruzeiro. Coadjuvante. Coadjuvante. Aí temos mais aqui o Corinthians, né, no grupo E. Não, grupo D, Cruzeiro. Corinthians no grupo E. Eu espero estar errado, mas acho que coadjuvante. Mas seu coração diz que é protagonista, né? Meu coração quer que seja protagonista, mas eu acho que vai ser coadjuvante. Palmeiras, grupo F. Protagonista. Protagonista. O estreante na competição, Mirassol, no grupo G. Figurante, eu acho que fica pela fase de grupos aí. Maravilha, então, passando, né, um raio-x completo aqui da Libertadores Sul-Americana. Ambas começam amanhã, dia 7 de abril, e com certeza vamos falar muito aqui no canal Esporte no Ar nesse ano de Libertadores e Copa Sul-Americana, né? Então acompanhe a gente aí, que vamos ter conteúdos especiais sobre as duas competições, né? E agradecer a galera que interage conosco aqui no canal, sempre participando, né? Porque agora chegou a hora, hein, Caio? Vamos falar do tema da live de hoje, que é os 5 títulos da nossa seleção brasileira. O único penta é o Brasil. O Brasil é o único pentacampeão até hoje. Por mais que não ganhe uma Copa do Mundo desde 2002, ninguém conseguiu nem igualar os números de títulos da seleção brasileira. Brasil! É isso aí. Vamos recordar aqui, Brasil, 5 vezes campeão do mundo, 5 vezes no topo do mundo das Copas, né? O Brasil deixou sua marca de maior número de títulos que uma seleção ganhou até a competição deste ano. Apesar dos nossos fracassos recentes, como por exemplo 2014, né? Inclusive, eu e Caio fizemos uma live especial também sobre o 7-1, né, Caio? Quando fez 10 anos, se não estiver enganado, a gente fez uma live aqui no canal, né? Então falamos sobre esse fato, mas hoje a gente não vai falar de 7-1 não, tá? Só para contextuar aqui. Contextualizar, boa, né? Vamos falar de coisa boa, isso aí deixa pra lá, né? Então teve esse caso que aconteceu, mas mesmo assim,
nós podemos nos orgulhar de nosso passado glorioso, né? Precisamos exaltar o futebol que nos presenteou com craques de bola em todas as épocas, desde o início do torneio, lá em 1930. E hoje enchemos o peito para dizer que Pelé e Garrincha são brasileiros. Nas conversas de boteco, ainda ouvimos o quanto Jairzinho, Tostão e Rivelino marcaram época. Ao olhar para trás, né, Caio, os nossos olhos enxergam em um passado não muito distante o futebol de Romário e Bebeto. É importante também lembrar que Felipão, do mesmo vexame 7-1, é o mesmo técnico da nossa última glória em 2002 na Coreia e no Japão, ano de Ronaldo, Ronaldinho e Rivaldo, nessa Copa que marcou muita geração também. O nosso passado glorioso nos dá combustível para encher de alegria e acreditar ser possível ver uma nova geração de craques brasileiros. Quem sabe, né, conseguir vencer a competição de seleções mais importantes do mundo pela 6ª vez. Afinal de contas, nós nunca desistimos, pois somos brasileiros. Pensando nisso, hoje nós vamos viajar no tempo. Eu e Caio aqui, você que está nos acompanhando, vamos viajar no tempo, fazer uma viagem pelos nossos 5 títulos de Copa do Mundo. Passaremos pelos anos 58, 62, 70, 94 e 2002. Revendo jogadores históricos que fizeram muita coisa boa pela seleção, né? Muitos momentos inesquecíveis, com a camisa pesada que é a do Brasil. Então, prontos? Vamos lá? Começando pela primeira Copa do Mundo. A primeira vez a gente nunca esquece, né? Copa de 58. E durante a nossa viagem, nós vamos recordar também os temas, né, da nossa seleção brasileira. Porque o Caio deve saber disso, né? Em todas as Copas do Mundo tem aquela música que marca, né, Caio? Que marca a seleção brasileira. E isso já é muito antigo, né? Em 58 não foi diferente, né? Na primeira Copa do Mundo, o primeiro título do Brasil, a música que embalou aquele título era A Taça do Mundo é Nossa, na Copa do Mundo da Suécia. Ela foi composta por José Maguire Neto, um talentoso criador de jingles. Inclusive, ele mesmo fez o famoso Varre, Varre, Vassourinha, campanha do Jânio Quadros, né? Ex-presidente do Brasil, prefeito de São Paulo, governador. E também ele fez o Leão do Mar, que é o hino do Santos. Segundo ele, é um dos maiores hinos, né, que ele já compôs, e ele também é conhecido por ser um grande hitmaker da época, né, fazendo aí vários jingles famosos, e um deles embalou a conquista do primeiro título da nossa seleção, né, que venceu a Suécia por 5-2 em Estocolmo na Copa de 58, e era mais ou menos assim, ó. Aí o trecho, né, da Taça do Mundo é Nossa. José Maguire Neto, compositor, né, desse jingle, que embalou a conquista na Suécia. É isso aí, uma música lindíssima, lindíssima mesmo. Foi então que chegou ao comando da seleção paulista, da seleção brasileira, né, Vicente Feola, né, que tinha a missão de pôr ordem na casa. E ele fez isso com maestria, hein? Na gestão dele, os jogadores não podiam ser vistos fumando em público, hein? Com a camisa do Brasil. Ou então, falar com a imprensa fora de locais pré-estabelecidos ou que tivesse permissão. Hoje isso é comum, né? Aconteceu essa questão aí, mas na época não era, né? Foi Vicente Feola que trouxe isso para a seleção brasileira. E todas essas exigências de Feola fizeram do Brasil 58 uma das seleções mais disciplinadas da história. E com um jovem, um pouco conhecido aí, muito promissor da época, de apenas 17 anos, né, Caio? Um tal de Pelé, você conhece? Eu já ouvi falar algumas vezes, Já, conheço sim, um pouquinho. Um pouquinho, né? Ele surgiu nessa seleção, hein? E naquele tempo o Brasil sofria um famoso complexo de vira-lata. Nessa expressão foi criada pelo jornalista Nelson Rodrigues. Inclusive, Nelson Rodrigues foi um dos maiores cronistas esportivos que já teve no Brasil, viu? E eles falavam, né, que o Brasil sofria esse complexo de vira-lata por conta, né, do sentimento de nunca ter ganhado uma Copa do Mundo. E que se tornou maior ainda após a derrota por Uruguai no Maracanã, com mais de 200 mil torcedores, que o Brasil perdeu ali de 2-1 no gol do Dígia. E a torcida sempre tinha um pé atrás com a seleção brasileira, né? E a seleção de Feola tinha que quebrar esse complexo de vira-lata, né? Esse complexo negativo lá em terras suecas, né? O time base do Brasil, campeão em 58, tinha Gilmar no gol, Djalma Santos, Bellini, Orlando e Nilton Santos. No meio de campo,
Zito e Didi. E no ataque, nada mais, nada menos que Garrincha, Vavá, Pelé e Mário Jorge Lobo Zagallo, né? Esse, inclusive, é histórico em Copas do Mundo, né? O técnico era o Vicente Feola, né, da Copa de 58. A Copa de 58, ela aconteceu na Suécia, sendo que o país sede definitivo em 48, sendo que o país sede foi definido em 1948, 10 anos antes, né? Durante o Congresso da FIFA. As eliminatórias surpreenderam muitos torcedores, porque países como Uruguai e Itália não conseguiram a classificação. Os 16 times participantes da competição foram divididos em 4 grupos de cada. Cada um tinha uma equipe sul-americana, britânicas do leste europeu e da Europa Ocidental. Depois da fase de grupos, os 2 primeiros participavam de decisões por mata-mata até a final. É isso aí. E a Copa da Suécia reservou muitas surpresas, né? Em um início, no mínimo duvidoso, o primeiro jogo contra a Áustria da nossa seleção, começou muito nervoso, viu, Caio? A seleção não se encontrava em campo, até que aos 38 minutos, Mazzola abriu o placar. Na segunda etapa, a enciclopédia do futebol Newton Santos ampliou a vantagem. E no final da partida, ele de novo fechou a conta. Apesar dos 3-0, né? O Brasil não convenceu. Já no segundo jogo contra a Inglaterra, os brasileiros jogaram até melhor, mas não foi o suficiente para sair com os 3 pontos. O 0-0 perdurou até o final. O ex-goleiro Gilmar confessou que o Brasil vivia um momento ruim. O então técnico Feola consultou alguns jogadores mais experientes, como Newton Santos, para pedir uma opinião. Será que os garotos Garrincha e Pelé conseguiriam suportar o peso e dar conta do recado? Qual foi a resposta do Gilmar? Foi sim, né? Gilmar e Newton Santos, eles disseram que sim. A partir daquele momento, o mundo inteiro passaria a apreciar o futebol do Rei Pelé, que naquela época era um jovem Pelé ainda, né? Que seria chamado, e também daquele jogador que seria chamado do craque das pernas tortas, Garrincha, que também estava começando na época. Na terceira partida, contra a União Soviética, outro jogador chamou a responsabilidade para si. O nome dele era Vavá. O marcador acabou aberto logo o marcador acabou sendo aberto logo aos 2 minutos do jogo com ele. Na segunda etapa, Vavá de novo tranquilizou a torcida, garantindo a vitória. A partir da entrada de Pelé e Garrincha, o Brasil encontrou seu melhor futebol, mas isso não significava vida fácil. Nas quartas de final, o time de Feola enfrentou o país de Gales. Jogo duro, hein? A estrela da promessa brilhou e Pelé fez o único gol daquele mata-mata, aos 26 minutos do segundo tempo. Na fase seguinte, o adversário era a França, um dos maiores goleadores das Copas de todos os tempos, Just Fontaine, jogava na França na época. A sua média de gols até aquele momento era incrível, 8 gols em 4 jogos. Logo no início, Vavá de novo, sempre ele, abriu o placar. O problema é que o goleador francês Fontaine não queria ver seu time ser eliminado e logo empatou. No final do primeiro tempo, o Folha Seca Didi fez o dele, e o Brasil foi para o intervalo na frente. O segundo tempo tinha dono, e ele se chamava Edson Arantes do Nascimento Pelé. O garoto desequilibrou, marcando 3 vezes, fazendo um hat-trick aí, e os franceses até diminuíram com o Piantoni, mas isso não foi o suficiente. O chocolate 5-2 coroou a boa e a única vitória do Brasil contra a França em Copas do Mundo, né? Aí o fantasma de 50 reapareceu. Era dia do último passo para levantar a taça de campeão. Na grande final, o time brasileiro enfrentou a anfitriã Suécia. E nessa decisão, o fantasma da Copa de 50 assombrava de novo. Isso porque os suecos fizeram um gol no começo, né, do jogo ali. Na Copa de 50, o Brasil havia perdido o título debaixo do seu nariz em um Maracanã lotado. Didi foi corajoso ao buscar a bola no fundo das redes para motivar a equipe diante do revés. O líder colocou a bola no meio de campo, demonstrando convicção na virada do jogo. E adivinha o que aconteceu? Sempre ele, Vavá de novo, empatou e virou o jogo ainda na primeira parte da partida. Já na etapa complementar, Pelé e Zagallo assumiram o confronto e fizeram o Brasil jogar, marcando seus gols. E a Suécia ainda tentou reagir, mas não conseguiu segurar a máquina brasileira. O placar sinalizou 5-2 para o time canarinho. Desse jeito, a taça Jules Rimet pertenceu ao Brasil pela primeira vez na história. Brasil era campeão do mundo, Caio. Exatamente, né? O país do futebol aí começava a ter
figurar, né, internacionalmente, ser mais valorizado, né, os seus talentos, né, Pelé, Garrincha, Vavá, uma seleção galáctica, com jogadores históricos que são lembrados até hoje. Muita coisa de 58 é lembrada até hoje, né? A música tema que você citou no início, os jogadores que são lembrados até hoje, alguns jogadores já não estão mais entre nós, mas são lembrados e são muito respeitados por tudo que fizeram. E o Pelé, né, dispensa comentários com 17 anos. O cara não sentir, né, uma pressão de Copa do Mundo. Eu até imagino que em 58 a pressão de uma Copa não é a mesma pressão da Copa de hoje, mas que seja, né, um moleque com o maior respeito do mundo, mas um moleque de 17 anos fazer tudo o que ele fez. Óbvio que ele estava cercado ali de grandes estrelas, mas não é para qualquer um, mostrava ali o tanto que ele era diferenciado para sua época. Com certeza, né? E destaque também, além do Pelé, que jogou muito essa Copa do Mundo, tem aquela imagem dele sendo abraçado pelo Gilmar, né? No final do jogo ali, chorando bastante, porque tem uma história, né, o Caio, isso o Pelé contou em vários momentos da sua vida, que ele falou que uma das únicas vezes que ele viu o pai dele chorar foi quando o Brasil perdeu a Copa de 50 para o Uruguai, né? O Pelé viu aquilo e marcou muito, né, a vida dele, assim. E ele disse, né, ainda se em 58 ele tinha 17 anos, em 50 ele era uma criança, né? Tinha apenas aí 9 10 anos. anos, né? 9 anos, né? 9 anos. E ele disse pro pai dele que um dia ele conquistaria a Copa do Mundo para ele. E conseguiu, né? Não conquistou só uma, né? Pelé conquistou 3 Copas do Mundo. Tinha mais Mas duas ainda para conquistar. tinha mais 2, mas ele cumpriu a promessa que ele conquistaria uma Copa pro pai dele e para a nação brasileira. E foi essa Copa de 58, a taça do Brasil era nossa pela primeira vez, a taça Jules Rimet, né? Essa taça muito famosa que homenageava, né, o criador da Copa do Mundo e presidente da FIFA na época, né? O senhor Jules Rimet. Algumas curiosidades, Caião, dessa Copa do Mundo, como por exemplo, tivemos 35 jogos com 126 gols, uma média de 3,6 gols por jogo, né? O melhor ataque foi da França, que balançou as redes 23 vezes, né? 23 gols a França fez, muito por conta, né, de Just Fontaine, que foi o artilheiro com 13 gols. Ele fez metade dos gols da França, né? Pra vocês terem uma ideia. A França fez 23 gols, quase metade, na verdade, né? Metade seria 26, mas quase mais da metade, né? Ele fez aí 13 gols para Just Fontaine, maior goleador da França da Copa de 58. O maior goleado daquela edição foi um 6-1 da Tchecoslováquia contra a Argentina, hein? Ó, a Argentina já levou 6-1 também, hein? Perto do 7 aí em Copas do Mundo. Então, 6-1 para Tchecoslováquia diante da Argentina. Outra curiosidade também é que o Paulo Machado de Carvalho, então presidente da CBF, da CBD, desculpa, da CBD, Confederação Brasileira de Desportos, ainda não era CBF, né? Conhecido como Marechal da Vitória, após saber que o Brasil não poderia jogar de amarelo na decisão, pois a Suécia, dona casa, tinha o direito de jogar com seu principal uniforme, que tinha também, né, a cor amarela, forçando assim o Brasil a comprar às pressas uniforme azul. E ele disse uma frase como forma de tranquilizar os atletas mais supersticiosos, né, que o uniforme lhes daria sorte, pois era a cor do manto de Nossa Senhora Aparecida, que viria para abençoar a seleção brasileira, né? Frase aí do Paulo Machado de Carvalho, presidente, né, da CBD na época, que disse essa frase e deu muita sorte, né, Caio? Deu muita sorte. É uma camiseta, inclusive eu acho a camiseta azul até mais bonita que a própria camiseta amarela, e deu sorte aí para a primeira Copa do Mundo. Outro destaque que a gente que você acabou citando, a França dá trabalho para a gente há muito tempo, né? Porque pela história da Copa de 58, um dos jogos mais complicados acabou sendo aí contra a França. A final foi até um pouco mais tranquila, mas o jogo contra a França, até por conta do Just Fontaine, que era um jogador muito perigoso, então a França ia há mais de 50 anos aí sendo uma pedra no sapato do Brasil. Verdade. Lembrando que o Valdir Pereira, quem é esse jogador, né? Didi, folha seca, né? Jogava muita bola, craque do Botafogo. Ele foi eleito o melhor jogador da Copa, né? Muita gente também comenta que o Vavá poderia também ter esse posto, porque foi artilheiro do Brasil na Copa, né? O artilheiro geral, nós já dissemos aqui, foi Just Fontaine, né? Com 13 gols, inclusive.
Ele é o maior artilheiro de uma edição de Copas do Mundo, hein? 13 gols em uma única edição. E Pelé é o jogador mais jovem a ganhar uma Copa e ainda por cima marcar na decisão, né? Com apenas 17 anos. Novinho, novinho marcando gols aí, né? E sendo decisivo com apenas 17 anos. A Copa de 58 foi a única que teve a presença de todas as seleções do Reino Unido, hein? Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. A única até hoje que conseguiu esse feito. Caião, agora vamos para 62. Né? Vamos viajar agora da Suécia para o Chile. E nessa viagem aí para o Chile, né? Nós vamos continuar falando aí de mais um título da nossa seleção brasileira. Conquistando o bicampeonato aí, né? Vencer a Tchecoslováquia em 3-1, por 3-1 aí no Chile, né? Na Copa de 62. E também teve música. Ela voltou novamente em 62, né? Com nova roupagem, mas também foi tema da busca por mais um título do Brasil em Copas do Mundo. Contudo, a luta pelo bicampeonato também foi embalada por outro ritmo irresistível na época. Jackson do Pandeiro lançou em 62 o Frevo do Bi, canção na qual Brás Marques e Diógenes Bezerra projetavam o baile de bola de Didi, Garrincha e Pelé no Mundial do Chile. Mesmo com a baixa do Rei, né, que se lesionou no segundo jogo diante da Tchecoslováquia, né, o Brasil partiu rumo ao título. E era mais ou menos assim, ó, o Frevo do Bi. Vocês vão ver como é Didi, Garrincha e Pelé dando seu baile de bola. Quando legal, né? No gol, nossos créditos de ouro mostram que é nossa escola. Muito bom. Muito bom relembrar nesse momento aí. Frevo do Bi, né? Canção de Jackson do Pandeiro, composição de Brás Marques e Diógenes Bezerra. Embalou aí, né? Falando de Didi, Garrincha e Pelé no Mundial do Chile. Né? A expectativa era grande. O Brasil fez uma ótima campanha em 58 e a nossa torcida é para que se repetisse também em 62. E não é que o Brasil conquistou mais uma taça, né? Na Copa de 62 no Chile. E olha, foi de uma forma bonita também, viu? E lembrando que em preparação para a Copa de 62, Caio, a seleção brasileira, ela disputou vários jogos importantes, né, e principalmente vencendo a antiga Copa Roca, que para nós, assim, da nossa geração, era o Super Clássico das Américas, né, contra a Argentina. E era muito famoso, naquela época era mais forte ainda, né? Em 1960, contra a Argentina, em pleno estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. E o Brasil aplicou nada mais nada menos que 4-1, né? Com gols de Delém, Julinho e Servilho. Inclusive Delém, que na época atuava como atacante do Vasco da Gama, foi transferido pouco tempo depois para o River Plate. Né? Por conta desse jogo, o River Plate se interessou por ele e levou o jogador para lá, e lá ele se tornou ídolo. Né? O Delém, jogador brasileiro, é ídolo da história do River Plate também, e se deve muito por conta da Copa Roca aí, viu? Da Copa que aconteceu em 1960, onde o Brasil meteu 4-1 na Argentina, em pleno Monumental de Núñez, imagina. Fato curioso, não sabia disso, que tinha um jogador brasileiro que tinha essa idolatria da torcida do River Plate. Legal. Legal, né? E a CBD, né, Confederação Brasileira de Desportos, manteve a mesma base da Copa de 58, que conquistou a Taça Dourada lá na Suécia, né? Só que o comandante não era mais o Feola, né, porque ele teve alguns problemas de saúde e foi substituído por Aimoré Moreira. Diferentemente do Mundial anterior, dessa vez o Brasil chegava como um dos favoritos. Olha, eu acredito até que era o grande favorito, viu, dessa Copa do Mundo. E esse Mundial ele foi marcado por vários fatores. Primeiro, que o Amarildo teve a responsabilidade de substituir com maestria o lugar de Pelé, né, que se lesionou no segundo jogo da Copa. E depois também nós temos que frisar que foi a Copa do Garrincha, né? Garrincha fez grandes atuações durante o Mundial, foi eleito, inclusive, o melhor jogador da competição, e também destacar o apoio de Vavá novamente, olha aí de novo, Zagallo, Didi, Djalma Santos e Nilton Santos, que facilitavam a vida de qualquer time, com jogadas diferenciadas. Realmente, ali era uma grande geração que trouxe 2 Copas do Mundo seguidas, né, praticamente a mesma base de uma Copa com o outro, né? E afastou de vez aquele complexo, né, que a gente falou no início lá, complexo de vira-lata, dito por Nelson Rodrigues, e mostrou ao mundo
um dos maiores times da história do futebol. Time base da Copa de 62, Gilmar, Djalma Santos, Mauro, Zósimo e Newton Santos. Zito e Didi, Garrincha, Vavá, Amarildo e Zagallo. Técnico, professor Aimoré Moreira. Menção honrosa, claro, né? A Pelé, o maior jogador de todos os tempos, que jogou apenas 2 partidas naquela Copa, mas está, sim, entre os grandes campeões, né, da Copa de 62. Copa de 62, né? É muito importante também lá no Chile. E a gente vai começar a trazer essa história para vocês aqui, né? Falando um pouco sobre Amarildo. A campanha brasileira teve 5 vitórias e 1 empate. Após a contusão de Pelé, Amarildo o substituiu, já começando a empilhar gols contra a Espanha no segundo jogo. Os espanhóis abriram o marcador com Abelardo. O placar poderia ter sido ampliado se o pênalti cometido por Newton Santos fosse marcado, né? Não tinha VAR naquela época ainda. Na jogada, o Santos faz a penalidade e logo se coloca fora da área, confundindo assim o juiz, que apenas marcou falta. Na cobrança, Puskás, o húngaro naturalizado espanhol, fez um golaço de bicicleta. Aquele mesmo, viu? Que deu nome ao prêmio que hoje contempla os gols mais bonitos de cada ano, o mesmo Puskás. O problema, ou melhor, a solução para o Brasil, foi o impedimento assinalado pelo Bandeirinha. Amarildo, então, virou sobre a Espanha com 2 gols em cruzamentos, um vindo de Zagallo e outro que foi realizado por Garrincha. Curiosamente, os 3 participaram dos gols, eles jogavam juntos no Botafogo. Os 3 jogadores, Amarildo, Garrincha e Zagallo, eram parceiros do Botafogo e também de seleção brasileira. No mata-mata, os donos da casa fazem jogo duro. A semifinal contra o Chile foi o jogo mais duro daquela Copa, viu? Os chilenos não venderam barato a possibilidade de conquistar a taça diante da sua torcida. O clima da partida era de guerra, Caio. Porém, isso não assustou os craques do Brasil, com o Garrincha novamente dando um show. O jogador das pernas tortas fez um gol de pé esquerdo, outro de cabeça, e assim o Brasil abriu logo 2-0, viu? Para ficar mais tranquilo. O Chile descontou, mas Vavá fez mais 2, fechando o placar. Após a derrota, os donos da casa começaram a provocar e agredir os brasileiros, viu? Nem mesmo o Garrincha se aguentou. Foi expulso após ter dado um chute no jogador chileno Rojas. Olha só, hein? Apesar da expulsão, os dirigentes trabalharam nos bastidores para que o destaque da seleção não fosse punido, podendo assim jogar a grande final. Já na grande decisão, contra a Tchecoslováquia, o Brasil não teve dificuldades. Conseguiu vencer por 3-1. Os gols foram anotados por Amarildo, Zito e Vavá. Dessa forma, o Brasil ficou com o bicampeonato, tendo Garrincha e Amarildo, jogadores fundamentais para esta ótima campanha da seleção brasileira, e o Brasil era bicampeão do mundo lá no Chile. Brasil! O Brasil ganhando a Tchecoslováquia, né? Copa do Mundo de 62, uma Copa muito importante também, que tem algumas curiosidades interessantes, né? Na partida entre Brasil e Inglaterra, realizada no estádio Sausalito, em Vinha del Mar, 2 cachorros invadiram o campo e deram trabalho para serem pegos, viu? Dando um verdadeiro olé para cima do craque Garrincha, que sentiu na pele os dribles que ele praticava contra seus adversários. Foi driblado pelo cachorro o Garrincha ali, hein? Superstição ou não, o chefe da delegação brasileira, Paulo Machado de Carvalho, olha ele de novo aí, hein? Desembarcou no Chile com o mesmo terno marrom utilizado 4 anos antes na Suécia. Após a vitória do Brasil sobre a Espanha, Pelé abraçou seu substituto Amarildo no vestiário e o parabenizou pelos seus 2 gols decisivos. E o goleiro Gilmar sofreu apenas 5 gols naquele Mundial. Aquele Mundial que teve 32 jogos com 89 gols, né, menos gols que na Copa de 58, uma média de 2,78 por jogo. O melhor ataque foi o Brasil, com 14 gols. A maior goleada foi o 6-1 da Hungria sobre a Bulgária. E os artilheiros da Copa de 62 foram Garrincha e Vavá, cada um com 4 gols. Agora eu quero sua opinião, Caio, sobre esse título da seleção brasileira, o bicampeonato lá no Chile. Mostra o quanto essa geração é forte, né, Fabinho? Porque só 2 vezes na história aconteceu de uma seleção ser bicampeã do mundo. Lá no início, em 34 e 38 com a Itália, e em 58 e 62 com a seleção, quando o futebol já estava um pouco mais profissional do que aquele início de futebol lá nos anos 30, né, no início das Copas, o que mostra a força dessa seleção brasileira, dessa geração. Você citou em alguns momentos a questão da geração vitoriosa,
e uma geração de estrela, uma geração de craques. Não tinha o Pelé, e tinha o Amarildo que deu conta do recado, não sentiu o peso da camisa amarelinha, foi muito bem. O Garrincha fez uma Copa ali que beirou a perfeição também. Na época, se tivesse prêmio de melhor do mundo, certamente esse prêmio seria para o Garrincha. Depois de alguns anos, ele foi homenageado, sendo considerado o melhor jogador do planeta em 62, mas na época ele não teve esse reconhecimento. Uma geração de ouro, Fabinho, que marcou época. Tudo que está envolvido com essa seleção acaba também ficando para sempre na história. São as músicas, a camisa, a história. O Paulo Machado de Carvalho, chefe de delegação, presidente do CDB também, que, enfim, é uma figura muito importante. Então, tudo que está relacionado a essa geração é algo que vai ficar marcado eternamente na história. Enquanto tiver futebol, enquanto tiver pessoas que falam de futebol, essa geração bicampeã do mundo será lembrada pelas estrelas, pelas conquistas, né? Brasileiro gosta de ganhar, então esse bicampeonato mundial é muito importante para o futebol de uma maneira geral aqui no Brasil. Verdade, Caio. Se a seleção antes de 58 chegava com aquela desconfiança, né? Ai, será que vai ganhar? Será que não vai ganhar? Vai dar vexame de novo? Não. Ganhou não só uma, como duas, né? Ganhou em 58 e 62, com certeza consagrando essa geração fantástica. Como você bem disse, é uma geração histórica. O esquadrão de ouro, né, da seleção brasileira foi nessa época, né, com grandes nomes aí de Djalma Santos, Bellini, Mauro, Gilmar, o Pelé, Zagallo, Garrincha, Vavá, Amarildo, né, uma lenda do futebol brasileiro. Então, grandes jogadores que ficaram marcados nessa geração, e com certeza o que a seleção brasileira representa hoje se deve muito a esses grandes craques aí da geração de ouro, né? Brasil, novamente a Taça do Mundo era nossa pela segunda vez aí, no clima que a gente trouxe aqui na música, né? No frevo do bi, que com certeza embalou essa geração. É isso aí. Agora nós vamos dar uma passada no tempo, né? Vamos de 62 para 1970, né? Na Copa de 66 na Inglaterra, o Brasil acabou saindo na primeira fase. Novamente, Pelé se contundiu, né? Então o Brasil não passou da primeira fase em 66. Outra Copa que também entrou como um dos favoritos, né? Mas nós vamos para a Copa de 1970, realizada no México, onde o Brasil venceu a Itália por 4-1, e uma das maiores finais de todos os tempos. E olha, eu ouso dizer, para mim, a melhor seleção brasileira de todos os tempos está aí, na Copa de 1970. Que também teve música, hein, Caio? Uma música muito conhecida, né? Conhecida como Pra Frente Brasil. Esse era o momento do Brasil, Brasil que naquela época vivia um momento muito triste, um momento tenebroso ali do regime militar, né? O famoso AI-5. E a alegria do Brasil naquele ano de 70, com certeza, foi a seleção brasileira. E esse ritmo, Pra Frente Brasil, foi composto por Miguel Gustavo, um grande criador de jingles também. E venceu um concurso de patrocinadores, hein? Rendeu prêmios e ela ficou muito ligada à ditadura militar da época. Mesmo sem dominar instrumentos, ele compunha de ouvido e conviveu com grandes nomes da música brasileira, como Lamartine Babo, Ataúfo Alves e Billy Branco, nomes fortes da música popular entre os anos de 1940 e 1960. E muita gente está se perguntando, mas que música é essa? Na hora que eu começar a tocar, vocês vão se remeter a 1970 lá no México, né? Brasil, tricampeão do mundo, e a música que embalava era essa. Salve a seleção, de repente é aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão, todos ligados na mesma emoção, tudo é um só coração, todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil, salve a seleção. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, salve a seleção. Histórico, né, cara? Esse é um hino histórico de seleção brasileira. Com certeza, música histórica também.
Essa eu acho que é até mais conhecida do que a música que embalou a Copa de 58 e 62. Eu acho que essa música acabou ficando mais aí na memória do brasileiro. Concordo, concordo. E agora vamos viajar para a Copa do México, né? O Brasil vivia um dos períodos mais duros, né, da ditadura militar, especialmente após o AI-5, durante o governo de Emílio Garrastazu Médici. Momento história aqui no Esporte no Ar, hein? Apesar do crescimento econômico, né, conhecido como milagre econômico, havia forte repressão, censura e violência. O governo Médici ficou conhecido por esse milagre econômico, já que entre 1968 a 1973 o Produto Interno Bruto, PIB, cresceu cerca de 11,1% ao ano, enquanto o governo anterior chegou à marca de 4,2%. Realmente, eram anos de trevas no país, mas o povo brasileiro precisava de uma alegria. Foi então que o governo se aproveitou da Copa do Mundo de 70, que seria realizada no México, para fazer campanhas de patriotismo. Alguns slogans, Caio, foram lançados na época como Brasil, ame ou deixe-o. E ninguém segura essa nação. Nesse contexto, o governo utilizou a Copa do Mundo como ferramenta de propaganda eleitoral e patriotismo. Dentro de campo, a seleção brasileira dava um verdadeiro show, né? De bola nas eliminatórias, porque foram 6 vitórias, 23 gols a favor e apenas 2 gols sofridos nas eliminatórias da Copa, se classificando para o Mundial de maneira invicta. A vitória trouxe alegria ao povo brasileiro em meio à repressão e foi explorada pelo regime militar como símbolo de sucesso nacional, hein? Marcando a história tanto do futebol quanto do país. É uma Copa que não é só sobre futebol, é sobre o momento que o país vivia, né? Sobre cultura, sobre política, não tem como fugir disso. A Copa de 70 ficou marcada, assim, por isso e trouxe alegria para o Brasil, que vivia anos de trevas, né? Mas antes disso, vale lembrar que nas vésperas da Copa, teve uma troca de técnicos, né? O técnico da seleção brasileira, nas eliminatórias, era João Saldanha. Ele tinha apelido de João Sem Medo, porque ele não costumava levar desaforo para casa, viu? Imagina uma mistura de Vanderlei Luxemburgo com Emerson Leão, mais ou menos, né? Fazendo comparação, né? Imagina a mistura, era João Saldanha. Ele não levava desaforo para casa de jeito nenhum. Até mesmo Pelé, olha o Pelé, hein? Não escapou de suas duras críticas, quando o técnico disse que o Astro não estava jogando bem por conta de minha miopia, né? Ele disse que o Pelé estava míope e não estava jogando bem. Não, o Pelé é míope, ele joga melhor que um monte de jogador da seleção atual, né? Não, Vamos falar disso. não tenho dúvida, viu? Meu Deus do céu. E muitos Qualquer acharam um que... ali, quarteto da seleção. Com certeza. Muitos acharam que Saldanha não levaria o rei para o Mundial. E no meio de todas essas coisas, saiu a notícia que o presidente Médici gostava muito do jogador Dadá Maravilha. Uma curiosidade aqui, o presidente Médici torcia para o Atlético Mineiro. E o Dadá Maravilha era jogador da onde? Do Atlético Mineiro, né? Inclusive foi artilheiro, né, do Brasileirão do ano seguinte, de 71, que o Galo foi o campeão. Dadá Maravilha jogava muito. E o Médici queria porque queria que o João Saldanha levasse o Dadá Maravilha para a Copa, né? E durante uma entrevista coletiva, ao ser perguntado sobre a preferência do mandatário, Saldanha afirmou assim, ó, abre aspas, eu e o presidente, ou o presidente e eu, temos muitas coisas em comum. Somos gaúchos, somos gremistas. Essa é uma curiosidade interessante, porque tem algumas matérias que falam que o presidente torcia pro Galo, e outras falam que ele era gremista. Agora, pegou uma dúvida aqui, né, para que time que ele torcia, né? Mas o Saldanha era gremista, isso a gente sabe, né? Virou a casaca no meio do caminho. Só sei torcer pros dois times, né, a bandeirinha, mas ele gostava muito da Maravilha, isso era fato. Disse que gostamos de futebol. E nem eu escalo ministério e nem o presidente escala o time. Falou assim na coletiva, hein? O presidente cuida lá do ministério e ele cuida da seleção. Você está vendo que nós entendemos muito bem. Depois dessa declaração um pouco polêmica, né, Caio? O técnico foi demitido há 2 meses da Copa. Sim, faltava 2 meses. Naquela época não era muito bom falar o que se pensava, né? Não tinha liberdade de expressão nenhuma. Então ele acabou sendo trocado por um jovem técnico, né? Que já havia conquistado 2 Copas do Mundo como jogador, né? Mário Jorge Lobo Zagallo, que foi campeão em 58 e 62 e agora tinha a façanha de ser treinador da seleção brasileira nas vésperas da Copa do Mundo do México, né? E a imprensa da época noticiou
que o desligamento ocorreu por conta de divergências entre Saldanha e o diretor da Confederação Brasileira de Desportos, Antônio do Passo, né, para não falar que foi com o presidente, né. O treinador não teria escalado Pelé em um jogo contra o Chile, o que desagradou também o dirigente. Dessa forma, não há comprovações de que Médici teria demitido Saldanha. Muita gente fala que foi o Médici que demitiu, né, ou pediu para demitir. E tem outras versões que falam que foi o Antônio Passos, né, o dirigente da época, Antônio do Passo, na verdade, né, que por ele não colocar o Pelé no jogo contra o Chile, acabou também demitindo o Saldanha. Mas fato é que o Zagallo era o novo técnico, e o Zagallo tinha um problema em que todo técnico queria ter atualmente. Olha que problema bom esse, hein? Na Copa de 70, ele possuía 5 camisas 10, ou seja, jogadores que atuavam na mesma posição em seus clubes, né? Porque tinha, contem comigo, ó, Pelé, Gerson, Tostão, Rivelino, Jairzinho. Todos camisas 10 nos clubes. Olha que dor de cabeça para escalar essa seleção de 70, hein, Caio? Você imagina, você tem esses 5 jogadores, aí quem que eu deixo fora? Quem que eu coloco? É de uma bagunça na cabeça ali pro Zagallo fazer isso em pouco tempo, né? E esses atletas eram tão bons que eles não podiam ficar no banco de reservas. Era uma loucura deixar, por exemplo, você coloca o Pelé titular, mas tira o Gerson, ou Tostão tira o Rivelino, não tem como. Aí qual foi a brilhante ideia de Zagallo, ainda um jovem técnico na época, né? Colocou os 5, né? Os 5 jogadores de titular. Na época a mídia falou, não, é uma loucura colocar jogadores na mesma posição, jogando juntos, né? E só que tem que fazer algumas adaptações ali, né? Acabou sobrando para o Rivelino, que foi deslocado do meio para a ponta esquerda, né? Mesmo em uma posição diferente, o jogador não abriu mão de jogar maravilhosamente bem, jogou muito, né? Dos 19 gols marcados, 17 tiveram participação direta de algum integrante desse quinteto de ouro. Foram 7 gols de Jairzinho, hein? 4 de Pelé, 3 do Rivelino, 2 de Tostão e 1 de Gerson. Ou seja, né, da maior parte dos gols aí, de 19, 17 tiveram, né, participação desses 5 jogadores aí, camisas 10, que atuaram junto e o Zagallo conseguiu escalar magistralmente bem esses jogadores. Nos outros 2, as assistências do Rei e de Tostão. Apesar desse quinteto fantástico jogar com facilidade, o treinador da equipe não encontrou facilmente os seus titulares ideais, né? Ele trocou o esquema de 4-2-4 clássico, né, para um 4-3-3, um mais ofensivo, com o Rogério ao lado do Pelé. Tostão parecia não fazer parte dos planos, porque estava voltando de uma cirurgia no olho e poderia não ter condição de atuar. O Zagallo, então, comandou a equipe em 6 testes antes da Copa. Ganhou 4, empatou 2. Uma das partidas em um empate contra a Bulgária, finalmente ouviu a torcida e colocou Tostão com a 10, mas tirou Pelé. Olha só, né? Que entrou justamente em seu lugar no decorrer do jogo. O time era constantemente vaiado, nada dava certo. Olha, gente, a torcida vaiava essa seleção de 70, sim. Isso aconteceu. Não sabem o que estavam vaiando na época. Se soubesse o que ia acontecer nos depois. Aí que eu vaiar mesmo, viu? 2 dias antes do último compromisso em solo brasileiro, os jogadores tiveram uma reunião no quarto de Pelé durante a concentração. De acordo com a reportagem da época da revista Placar, a conversa de Pelé, Tostão, Gerson Rivelino e Clodoaldo definiu algumas mudanças importantes para a seleção de 70. Entre essas trocas estava Pelé pelo meio e Tostão pela ponta esquerda, mas jamais fixos, um alternando com o outro, né? No meio ficou decidido que o volante Clodoaldo ficaria na marcação, Gerson organizaria taticamente a equipe e Rivelino cairia pelas pontas. O time ainda tinha Piazza como quarto zagueiro, ao lado de Brito. Contra a seleção austríaca, as transformações foram muito percebidas. Na ocasião, Rivelino marcou o único gol em uma escapada pela ponta, e ali era o início de um futebol que conquistaria o mundo. Para a Copa do Mundo, o lateral esquerdo Marco Antônio saiu para dar lugar ao gremista Everaldo, a fim de dar consistência sólida à defesa. Agora passando para a campanha fabulosa, né, do tricampeonato da seleção brasileira. Foi na Copa de 70 que o Brasil ficou conhecido por praticar o futebol arte. Foi a primeira vez que surgiu essa expressão, né, devido à beleza dos lances. O Brasil iniciou a fase de grupos atropelando a Tchecoslováquia por 4-1 de virada. No segundo jogo, o adversário era a dura Inglaterra, que tinha sido campeã na Copa anterior, né? E nesse confronto tem aquele lance famoso, né, Caio? Que o goleiro inglês, o Banks,
defendeu uma cabeçada do Pelé no chão praticamente, né? Quase defensável. É fantástico, essa imagem é lendária mesmo, né? Lendária, Gordon bem lendária, defesaça. defesaça, né? O único gol da partida acabou sendo anotado por Jairzinho, furacão da Copa, né? Que foi artilheiro daquela edição do Mundial. E o Jairzinho que fez gols em todos os jogos ali hein, da Copa, hein? Todas as partidas ele deixou dele. Ao longo da campanha na fase mata-mata, mais precisamente na semifinal, o Brasil encarou o fantasma de 50, 20 anos depois, hein? O Uruguai. Tudo parecia estar perdido porque os uruguaios saíram na frente, mas Clodoaldo, Jairzinho e Rivelino deram jeito de levar os brasileiros para a final contra a destemida Itália. Por sua vez, os italianos passaram pela Alemanha por 4-3, com todos os gols marcados na prorrogação. Sim, 4-3, 7 gols marcados na prorrogação. Um jogaço entre Itália e Alemanha. Esse jogo tem uma curiosidade, não tinha substituições. E o Beckenbauer se lesionou e ele jogou com o braço enfaixado. Beckenbauer, né? Jogou essa partida com o braço enfaixado até o final. Né? Uma das imagens mais emblemáticas também da Copa de 70. Ao final, o Brasil fez uma partida lendária, uma partida excepcional no Estádio Azteca, né? Inclusive vai ser o estádio de abertura da Copa desse ano, hein? Estaremos lá no Estádio Azteca novamente. E tinha mais de 100 mil torcedores que viram a goleada brasileira em cima da Azurra. O primeiro tempo foi equilibrado, com placar de 1-1. Pelé e Boninsenha anotaram os gols. Na etapa complementar, aí veio o baile, né? Gerson, Jairzinho e Carlos Alberto Torres fecharam o placar. Era a vitória do Brasil na Copa de 70. E vale ressaltar aqui esse gol magistral do Carlos Alberto, né? O lance do quarto gol do Brasil é praticamente um gol de cinema, né? Um gol de almanaque. Tudo começa com o Tostão fazendo cobertura de Everaldo, que sofre um drible de Domenique. Após a recuperação, a bola sai de Piazza, passando por Clodoaldo, que volta o jogo. Os defensores jogaram com Clodoaldo novamente, que dribla 4 italianos, passa para o Rivelino na ponta. Ele dá um toque certeiro para o Jairzinho, que corta para o meio, passando para Pelé. O Rei apenas só olha para o lado assim, enxerga o avanço livre de Carlos Alberto passando que nem desesperado do lado ali, pela direita, e faz o passe com categoria para o lateral chegar, chutando, batendo forte no canto direito do goleiro. Pela terceira vez, o Brasil conquistava o mundo. O triunfo foi o futebol da melhor seleção brasileira de todos os tempos. Pra frente, Brasil! Caião, Brasil tricampeão do mundo lá no México, hein? Seleção fantástica aí de Pelé, Tostão, Rivelino, Jairzinho, Clodoaldo. Nossa, tanta gente boa na seleção. O time todo era bom, fantástico mesmo. Treinado pelo grande Zagallo, que fez história, né? Dos 5 títulos do Brasil, de alguma forma ou outra, em 4, o Zagallo estava presente. Então eu queria a sua opinião aí sobre esse grande esquadrão de 70. Fez história, é a melhor seleção, inclusive, de todos os tempos, na minha opinião. Mostrou na época que jogador bom se entende, jogador bom dá para pôr para jogar junto, que eles vão resolver. Craque se entende. E um detalhe da final também que eu acho muito interessante, era um confronto para marcar quem seria a primeira tricampeã do mundo. A Itália já tinha 2 títulos mundiais, a seleção brasileira também, ambas bicampeãs, Itália em 34 e 38, Brasil em 58 e 62. Entre aspas, era um confronto ali para mostrar quem era a maior seleção do mundo, quem era a seleção, quem era o país do futebol, né? Como o Brasil é considerado até hoje. Em 70 ali o Brasil confirmou com uma seleção mágica, jogando um futebol magistral, com a cereja do bolo, que era o Rei Pelé, conquistando a sua última Copa do Mundo. Depois, ele já tinha quase 30 anos, para a época já era considerado ali um fim de carreira, então ele fechou ali sua carreira basicamente ali com chave de ouro. Alguns anos depois ele já foi jogar nos Estados Unidos, foi ganhar um dinheirinho e foi tentar alavancar o futebol nos Estados Unidos, sede da Copa desse ano, e esse tricampeonato é muito emblemático por isso, por esse quinteto mágico e por conta de ser a primeira seleção a conquistar o tricampeonato mundial.
É verdade, né? Só uma correção aqui, Caio, que eu falei aquela hora do Beckenbauer naquele jogo contra a Itália, né, na semifinal, que foi considerado o jogo do século, né? Você fazer 7 gols ali na prorrogação é algo impensável hoje em dia, né? E foi uma das maiores semifinais, está entre os maiores jogos das Copas do Mundo. Só uma correção que eu me equivoquei aqui, na verdade, podia sim fazer substituições na Copa de 70. Inclusive, a Copa de 70 foi a primeira que teve esse recurso de substituições. Só que Sim. não eram três, né? Na época ainda eram duas substituições, não era, só podia fazer duas e ficava sem mesmo. E naquela altura, quando o Beckenbauer deslocou o ombro, a Alemanha já tinha feito as duas substituições, então não tinha jeito, né? Com o braço enfaixado e imobilizado, o Kaiser, né, como era conhecido, tentou ajudar a Alemanha a chegar à decisão. Então, Beckenbauer jogou com o braço enfaixado porque a Alemanha já tinha feito as duas substituições, então não tinha jeito. Ele teve que ficar. Infelizmente para a Alemanha, ela não conseguiu superar a Itália, que conseguiu vencer por 4-3 e garantiu a vaga na final. E depois tomou um baile, né, do Brasil de 70 aí na grande decisão. Mas esse jogo da Alemanha e Itália é considerado o jogo do século, né? É um grande jogo mesmo. Duas grandes seleções também, a Alemanha multicampeã europeia, multicampeã do mundo também, é um confronto gigantesco. Hoje a Itália é muito enfraquecida, luta aí por uma repescagem, né, na Copa do Mundo, e a Alemanha mantém a força, né, campeã em 2014, uma Copa mais recente, a Itália em 2006, mas desde do século passado são seleções muito fortes no cenário mundial. Com certeza, Caio. Algumas rápidas curiosidades, né? Nessa Copa de 70 foram 32 jogos com 95 gols, uma média de 2,96 gols por jogo. Né, o Brasil foi o melhor ataque, lógico, né? O Brasil com 19 gols aí. Claro que boa parte desses gols se deve muito aos 5 jogadores camisas 10. A maior goleada foi México 4-0 em El Salvador. E o artilheiro daquela Copa foi Gerd Müller, da Alemanha, com 10 gols. Naquela Copa, o Zagallo foi o primeiro ex-jogador a ser campeão mundial, também como técnico, né? Feito que seria repetido pela lenda alemã Beckenbauer em 90 e recentemente pelo Deschamps, né? Campeão pela França também em 2018. O Brasil trouxe em definitiva a Jules Rimet, pois somente o primeiro tricampeão tinha essa honra. Então a Itália, o Brasil, quem ganhasse, traria em definitivamente a Jules Rimet para o seu país. As substituições também foram introduzidas no Mundial do México, no momento em que o soviético Viktor Serebryakov deu lugar a Anatoly Puzati no jogo de estreia contra o México. É isso. E foi a primeira Copa do Mundo a ser transmitida a cores para o mundo. Olha que beleza, hein? Primeira Copa do Mundo a cores aí pro Brasil e pro mundo, né? Então aí tá as notícias informadas aí sobre a Copa de 70, Brasil, tricampeão do mundo lá no México. Agora a gente vai dar uma viagem longa, viu? Nós vamos viajar nada mais nada menos que 24 anos. Vamos lá para 94, né? Brasil montou grandes seleções, como a de 82, né? Aquela seleção mágica de Zico, Sócrates, treinados pelo Mestre Tele Santana, mas não conseguiu vencer. Em 86 também era uma ótima seleção, também não conseguiu vencer. Um pouco antes, o Brasil chegou até longe na Copa de 74, 78, inclusive saiu de forma invicta. Em 90, podemos dizer que foi um fracasso, né? Porque acabou sendo eliminado pela Argentina de Canidia nas oitavas de final, na Copa do Mundo na Itália, jogando um futebol muito feio, né? Treinado pelo Sebastião Lazzaroni, inclusive uma geração que tinha jogadores de qualidade, né? Aí chegou em 94, Copa de 94, que também tem outro jingle muito famoso, né? Inclusive esse jingle, ele é usado até hoje, que é o Coração Verde e Amarelo. Eita, nós, volta. Coração Verde e Amarelo. Não há como fugir de músicas associadas ao tetracampeonato mundial sem citar Coração Verde e Amarelo. E a escolha une dois craques na música brasileira. Tavito, né, que tinha uma sólida carreira como compositor, e escreveu, por exemplo, sucesso como Casa no Campo, Rua Ramalhete, Começo, Meio e Fim. Mas, em paralelo, ele atuava também na área publicitária, fazendo jingles, trilhas comerciais e fã dos compositores do hino de Goiás, ao lado de Paulo Sérgio do Vale e Regininha. Coração Verde e Amarelo, porém, traz uma história inusitada. Em 91, a melodia desse coração já batia nas transmissões dos jogos da Rede Globo, só que era apresentada em jogos do Brasil com uma letra diferente. Mas foi em 94, na campanha do Tetra, lá nos Estados Unidos,
que ela ficou mundialmente conhecida, Coração Verde Amarelo. Na torcida são milhões de treinadores, cada um já escalou a seleção. O verde e o amarelo são as cores que a gente pinta no coração. A galera vibra, canta, se agita, e unida grita, canta campeão. Bate de bola, é nossa escola, nossa maior tradição. Eu sei que vou do jeito que eu sei. Essa música aí, que é tema da seleção brasileira até hoje, né, pela Rede Globo aí, muito conhecida também, que em 94 se tornou mais famosa ainda, muito por conta do tetracampeonato, né, Caio? Exatamente, tetracampeonato ali que ficou muito marcado. 24 anos depois, desde que o Brasil tinha sido campeão pela primeira vez em 58, foi o maior jejum. O Brasil nunca tinha ficado tanto tempo sem conquistar um título desde o seu primeiro título. Agora igualou, né, Fabinho, para essa Copa de 2026. Já são também 24 anos de jejum, podendo aumentar para 28 anos, né? Perfeito, exatamente isso, pode ampliar mais ainda e bater outro recorde, só que negativo, né? E o Brasil, infelizmente, e o Brasil, que levou a campo um time base com Tafarel, Jorginho, Aldair, Márcio Santos e Branco, Dunga, capitão, né, Mauro Silva, Zinho e Mazinho. No ataque, eles, Bebeto e Romário, técnico, Carlos Alberto Parreira, coordenador técnico, Mário Jorge Lobo Zagallo. Ó, Zagallo de novo aí, hein? Tá em Menção todas. rosa, tá em todas, né? Menção rosa, claro, a Leonardo, Raí e Cafu também fizeram parte dessa campanha de alguma forma ou outra, né? O Raí saiu um pouco mais, era titular, mas também saiu por conta de lesão. O Leonardo saiu por conta de expulsão, né? Dando uma cotovelada lá. Quase matou o americano. Exato, quase matou o americano. E o Cafu fazendo a sua estreia, né? Cafu, que também é um jogador emblemático na seleção brasileira, disputou 4 Copas do Mundo e fez a sua estreia na Copa de 94. Só que para chegar em 94, a seleção brasileira, comandada pelo Parreira, teve um caminho conturbado nas eliminatórias, em um grupo com Uruguai, Bolívia, Equador e Venezuela, inclusive perdendo para a Bolívia em La Paz e empatando com o Equador em Quito. O alerta máximo estava ligado. Depois das primeiras partidas, vieram mais 3 vitórias e um empate, enquanto Uruguai e Bolívia também faziam excelentes campanhas. Tanto que o jogo final entre Brasil e Uruguai em um Maracanã com 100 mil pagantes era a partida que confirmaria quem ficaria com a vaga para a Copa. O Brasil precisava apenas empatar ou vencer, e para o Uruguai só servia a vitória. E olha que os uruguaios tinham um baita time, hein, Caio? Francescoli, ídolo do River Plate, Fonseca e Rubens Sousa. O clima por si só já era tenso, a torcida e a imprensa pegavam no pé do Parreira pelo time que não convencia e a não convocação do craque Romário, que voava em campo pelo Barcelona. E o motivo de não convocá-lo, segundo a comissão, era ser um jogador indisciplinado. No início de setembro de 93, o titular era Miller, que acabou se lesionando e forçou Parreira e Zagallo cederem aos apelos dos torcedores e convocarem Romário para essa partida decisiva realizada no dia 19 de setembro de 93. A partida ao todo foi pressão brasileira e resistência uruguaia, até que aos 26 minutos do segundo tempo, por ironia de destino e abençoado pelos deuses do futebol, o baixinho Romário foi responsável pelo gol que abriu a vantagem para o Brasil. Vantagem essa que aumentou alguns minutinhos depois, novamente nos pés dele. Romário que garantiu a vitória canarinho e colocou o Brasil na arrancada rumo ao tetra. Realmente a torcida brasileira estava certa de quem deveria ser o atacante brazuca, hein, Caio? Exato, eu acho que quem puder, quem estiver vendo esse vídeo, tem essa partida no YouTube de Brasil e Uruguai em 93. Eu já assisti, quem puder acompanhar, acompanhe. Tudo que o Romário fazia nesse jogo dava certo. Drible que ele tentava, caneta, chapéu, tudo deu certo. Uma partida mágica do Romário. Muita gente diz, principalmente quem viveu na época, que foi a maior partida individual de um jogador. Que aquele dia o Romário literalmente fez chover no Maracanã, jogou demais e ali não tinha como, né? Podia ser indisciplinado ou não ser, ele tinha que ser convocado pela partida que ele fez, garantiu o Brasil na Copa do Mundo e a escolha foi muito bem feita, né? Forçado ou não por conta da torcida, né, Fabinho? No fim das contas, É verdade. No final deu tudo certo, né? E o Brasil, que tinha também naquela Copa
uma jovem promessa, né? Em 58, na verdade, tinha o Pelé. Em 94 tinha Ronaldo Nazário, né? Jovem jogador também, que estava figurando da seleção brasileira de 94 ali, né? No banco de reservas, fez parte também do tetracampeonato. Daqui a pouco a gente vai falar bastante do Ronaldo, né? Em uma outra Copa do Mundo, que ele foi o grande destaque, né? Mas aqui ele estava apenas começando. E a campanha do Tetra foi assim: o Brasil ficou no grupo B, com Suécia, Rússia e Camarões. Na primeira fase, o time canarinho fez 2-0 contra os russos, aplicou 3 contra a equipe camaronesa, de Roger Milá, mas empatou com os suecos por 1-1. A partir das oitavas, o Brasil tinha um compromisso marcado contra os donos da casa, no dia da independência americana. O jogo ocorreria, né, nesse dia importantíssimo, e o espírito nacionalista estava no ar, e uma batalha aconteceria em campo, hein? Durante a partida, o lateral Leonardo desferiu uma cotovelada maldosa no adversário e acabou sendo expulso. Nos últimos 15 minutos da partida, quando tudo se encaminhava para a prorrogação, Bebeto marcou o gol da partida, garantindo a passagem brasileira para a fase seguinte, que teve, né, aquele abraço dele com o Romário, que ele falou: "Eu te amo", né? Eu te Foi, amo, né, né? O que amava o Romário. Momento bonito ali. um momento bonito da grande dupla, né, de 94 aí. O próximo desafio era contra a Holanda. Esse confronto pode ser definido como o melhor jogo da Copa. A primeira etapa acabou empatada sem gols, após uma intensa e quebrada disputa, né, naquele sol escaldante dos Estados Unidos. Na segunda parte da decisão, Romário abriu o placar e Bebeto ampliou, né, driblando o goleiro. Inclusive no YouTube tem uma narração histórica do Osmar Santos, da Rádio Globo, desse gol aí do Bebeto. Os holandeses Bergkamp e Winter colocaram seu time novamente no páreo. A cara do empate predominava no jogo. Tudo se encaminhava para a prorrogação. A partir dali, entrava a redenção pessoal do criticado branco. Ele só estava em campo porque Leonardo havia sido expulso e a torcida estava com o pé atrás com o branco, hein? Foi exatamente ele que cobrou uma falta. Uma falta muito bem cobrada, viu? Que até Romário precisou se contorcer todo para que o Canudo não desviasse. Assim, Branco marcou um belo gol de falta e classificou o Brasil para a semifinal. Na partida anterior, a grande final, o Brasil enfrentou novamente a Suécia, aquela seleção que havia empatado lá na fase de grupos, né? E quem salvou a seleção apreensiva nessa prorrogação acabou sendo ele novamente, Romário, baixinho, que fez o gol da classificação aos 35 minutos do segundo tempo. Jogo emocionante esse. Na final, o adversário seria o mesmo do tricampeonato, a Itália. A Itália de novo no caminho do Brasil, né? E a final da Copa marcava encontros de velhos conhecidos. E o belo jogo da final de 70 não se repetiria, viu? 6-70 foi um ótimo jogo. A de 94 foi um jogo muito feio, viu? Tanto da Primeiro seleção como 0-0 em final de Copa, né? Exatamente, primeiro 0-0 em finais de Copa. Tanto o nosso time como os italianos lutavam pelo Tetra. Assim como em 70 lutavam pelo Tri, agora ambos lutavam pelo Tetra. E os posicionamentos, né, demasiadamente defensivos tiraram qualquer atrativo da final. Os times não conseguiram criar jogadas. Quase não houve chances claras de gols, né, com exceção de Romário perdendo um gol livre, cara a cara com o goleiro. Outro chute também despretensioso, quase virou um frango do goleiro italiano Gianluca Pagliuca, né? E a bola entraria no gol se não fosse a salvadora trave, sendo uma excelente defensora naquela partida. Sem justificativas, a vitória italiana ou brasileira, o confronto se estendeu à prorrogação e, consequentemente, aos pênaltis. Na primeira final disputada nas penalidades máximas em todas as histórias da Copa do Mundo, hein? As cobranças começaram a ser desperdiçadas, talvez pelo cansaço do clima de sol quente, né? Do meio-dia, ou pela temperatura que beirava os 45 graus. E aí, os jogadores italianos, o jogador italiano, Baresi desperdiçou, depois o Márcio Santos também errou, Albertini na sequência converteu, Romário fez seu papel e bateu pro gol, Evani e Branco acertaram as personalidades, depois disso, brilhou a estrela de Tafarel, que defendeu o chute de Massaro, né? Tafarel com uma bela cobrança aí do Massaro e ele defendeu. O capitão Dunga deixou dele, colocando toda a responsabilidade em cima do italiano Baggio. O Dunga, que era muito criticado na época por conta da Copa de 94 ainda. A torcida não esquece. Passou uma Copa, mas o pessoal estava lembrando. Né? Copa de 90. Isso. Copa de 90, 94. A Copa de 90, exatamente. O Dunga foi muito, muito criticado naquela época, né? E em 94 perdurava isso.
né? Tanto que quando ele levantou a taça em 94, ele xingou todo mundo com vários nomes ali que a gente não pode nem repetir aqui o que ele falou, né? Mas ele tava pé da vida. E ele fez esse gol decisivo e a responsabilidade ficou nos pés do Roberto Baggio, craque italiano, hein? Porque, olha, se ele errasse, o Brasil seria campeão. Ele tomou distância, respirou fundo, correu em direção à bola e adivinha o que aconteceu? A bola voou por cima do travessão. Com isso, o Brasil conquistou o mundo pela 4ª vez, com a imagem histórica de Galvão Bueno abraçado ao Pelé, gritando: é tetra, é tetra! O Brasil era tetracampeão do mundo! Brasil! Na terra do Tio Sam, Brasil tetracampeão nos Estados Unidos. E a história digna de cinema, hein? Com a reviravolta perfeita, o volante Dunga, que vinha da Copa de 90, no qual o Brasil havia perdido para a Argentina. Dessa forma, ele passou a representar o futebol defensivo e tecnicamente fraco, muito criticado pela torcida, né? Sua principal característica era o desarme. E, além disso, ainda contava com raça, sua companhia inseparável. Ao lado de Mauro Silva, Dunga se tornou um paredão na frente da zaga brasileira. Não passava nada. Então, Dunga também, capitão, muito responsável por essa boa campanha. Defensivamente, né? O Brasil sofreu poucos gols na Copa de 94, mas conseguiu fazer uma campanha que o levasse para o tetracampeonato. De forma emocionante, de forma, olha, de tirar o fôlego, mas o Brasil era campeão novamente depois de 24 anos, Caio. É uma Copa que já mudava muita coisa da Copa de 70, uma Copa que a parte tática já era muito importante. O talento, óbvio, é importante até hoje, mas o estudo do adversário, a parte tática, né, o posicionamento dos jogadores já era algo muito mais pensado do que nos anos 70, nos anos 60. Tanto que é uma primeira final num 0-0, que é uma partida muito estudada, muito truncada, e é uma seleção também que, em comparação com a de 70, com a de 62, é uma seleção ali tecnicamente mais fraca. É uma seleção que foi campeã do mundo, mas ali talentos natos ali, jogadores diferenciados, era o Romário, o Bebeto ali, que com ele fazia uma dupla muito diferente, mas o cara dessa seleção mesmo era o Romário. Não tinha um outro talento ali fora do comum, né? Um cara mágico dentro de campo. Mas quebrava um jejum de 24 anos, iniciava ali uma geração ali de grandes jogadores. Você mencionou o Ronaldo, o Cafu, que era reserva também nessa seleção, jogadores aí que fariam muita história na seleção. Então era uma seleção titular muito experiente, com Dunga, Romário, Bebeto, Mauro Silva, o próprio Tafarel, mas era uma seleção que estava ali no banco de reserva, ali tendo uma transição de uma geração que vinha muito forte para as próximas Copas, Fabinho. Perfeito, Caião, exatamente isso, né? Vinha muito forte para as próximas Copas. O Brasil, inclusive, chegou na final novamente em 98, perdeu para a anfitriã França, né, por 3-0, com 2 gols de Zidane e Petit, mas em 2002 voltaria novamente para uma final, e aí sim seremos mais felizes, e é o tema da nossa próxima viagem, né? Mas antes de passar para 2002 na Coreia e no Japão, vamos trazer aqui os números da Copa de 94. Foram 141 gols, hein? Uma média grande, hein? Acho que a maior média até agora, né, das Copas que a gente citou aqui, 2,71 por partida. A Suécia foi o melhor ataque com 15 gols. A maior goleada foi Rússia, 6, Camarões 1. E o artilheiro da Copa foi Hristo Stoichkov e Oleg Salenko. O Stoichkov da Bulgária e o Salenko da Rússia. Ambos com 6 gols foram os artilheiros da Copa. Curiosidades. Nessa Copa, as vitórias começaram a valer 3 pontos, né? E o goleiro ficou proibido de pegar a bola com as mãos após ela ser recuada com os pés por um companheiro. A infração é o famoso tiro livre indireto, né, que a gente conhece até hoje. Zagallo se tornou o único homem a vencer 4 Copas, 2 como jogador, uma como treinador e uma como coordenador técnico. E uma nota triste dessa Copa foi o assassinato do zagueiro Andrés Escobar, que por ter feito gol contra diante dos Estados Unidos, defendendo a camisa da Colômbia, foi morto quando chegou em seu país, supostamente por torcedores, né? Infelizmente, foi um motivo muito triste aí que marcou essa Copa do Mundo também. Roger Milá se tornou o jogador mais velho a marcar um gol em Copas. Quando defendeu a seleção de Camarões, ele já tinha 42 anos.
e marcou o gol aí, entrou para a história das Copas e também da seleção de Camarões. E o Brasil vinha de um momento também triste, Fabinho, porque no dia 1º de maio o Ayrton Senna havia falecido e 2 meses depois aí praticamente a seleção conquistava o tetracampeonato e acabava ali sendo uma grande homenagem para o Ayrton Senna também. Os jogadores lembraram dele nessa comemoração do título. Então o Brasil que tinha sofrido um grande baque, um grande trauma, né, que o Ayrton Senna era o grande ídolo dos últimos anos, esportivamente falando aqui no Brasil. E aí a seleção quebra esse longo jejum sem títulos e homenageia o Ayrton Senna também e traz uma alegria no esporte aí depois de um grande trauma pro povo. Bem lembrado, hein, Caio? Bem lembrado mesmo. Tem até aquela faixa famosa, né? Nós aceleramos juntos, né, por você. E foi, com certeza, uma homenagem a ele. Homenagem ao grande Ayrton Senna, um dos maiores ídolos do esporte mundial aí. Grande Senna, que foi homenageado, né, nessa Copa de 94 pela seleção brasileira. Como você disse, né? Alguns meses atrás, anterior à Copa, o Brasil tinha perdido o Senna de uma forma tão triste, tão trágica, e aí conseguiu conquistar esse título, e foi, sim, uma grande homenagem a ele, esse grande ídolo do nosso esporte, né, Caio? E grande corintiano também. Sem dúvida, corintiano e acho que junto com o Pelé, o maior atleta do Brasil. Concordo. Não sei se dá para ver aqui, mas eu tenho um quadro aqui do Senna, ó. Dá para ver, né? Dá para ver sim. Tem um quadro de homenagem a ele aqui. Legal. Legal, né? Então, nossa homenagem também ao grande Ayrton Senna. Aqui no canal tem um vídeo que a gente fez também em homenagem a ele, né? Quando celebrou a memória dos 30 anos, né? Da morte dele. A gente fez um vídeo também. Acompanha aí no canal Esporte Noir, que é bem importante também. E foi muito bom ter feito aquele vídeo em homenagem ao grande Ayrton Senna. Então, fica a nossa homenagem também a ele. Não poderíamos falar de 94 sem citar o Senna. Muito bem lembrado, Caio. Valeu aí, viu? Imagina. E agora vamos para 2002. Opa, 70 não, 70 já foi. Vamos para 2002 agora. Vamos para Coreia e Japão. Essa eu Brasil. vi. Essa foi a única que eu vi. Eu também. Você tinha quantos anos, Caio? Eu tinha 8 anos. 8 anos, eu tinha 6 anos. 2002 tinha 6 anos. Você lembra? Também lembro, principalmente da final, a gente saindo na rua, comemorando, a rua toda pintada lá, as faixas. Eu lembro mais da final. Eu lembro de alguns flashes ali da Copa, durante a Copa, Sim. mas a final eu lembro com perfeição, com detalhes daquele dia. Aquele domingo de manhã. A final foi marcada, né? Muito com certeza, lembro muito disso. Tem até uma história engraçada que eu até contei já aqui, que, por exemplo, o jogo foi de manhã, né? E naquele dia eu tinha uma apresentação numa festa junina da escola, do prezinho, na época ainda, em 2002, né? Então eu lembro que na época a gente teve que ir lá vestir de caipira, tudo, e quando você olhava tem até as fotos que eu tenho aí guardada, né? Você olhava ao redor, todo mundo com peruca do Brasil, com óculos verde e amarelo, com faixa na cabeça, e nós dançando lá a quadrilha, né? Então foi muito aleatório aquele momento ali, mas estava todo mundo na festa, numa alegria, e foi muito bom, né, fazer parte dessa geração fantástica, Brasil ser campeão. Ainda bem que nós pudemos ver, né, Caio, ainda. Tem muita gente que ainda não conseguiu ver, mas nós tivemos essa honra de ter visto o Brasil campeão do mundo. Sim. É algo que eu tenho filho agora, eu fico pensando isso, né? Será que meu filho vai ver o Brasil ser campeão do mundo, né? Eu era muito pequeno, não tenho a sensação também de ser campeão como adulto, né? De ver a seleção brasileira mais velho, entendendo mais, tendo mais lucidez, gostando tanto de futebol. Não sei como seria meu sentimento. Na época de criança, tudo é festa, tudo é bagunça. Hoje em dia eu acho que eu aproveitaria mais. Com certeza também, tô com você nessa. Com certeza seria lindo, né? Quem sabe, né? Em 2026, mesmo com. Pode ser, né? Quem sabe? Nunca pode duvidar, né? Porque essa próxima seleção que a gente vai falar agora, de 2002, ela não estava nem entre as favoritas para conquistar o título, viu? Era muito criticada na época também, né? Classificou aos trancos e barrancos, assim como essa seleção atual, né? Nas eliminatórias. Mas a gente tá falando das músicas. No de 2002, o sonho do pentacampeonato não chegou a ser cantado em letra e música. Entretanto, algumas canções populares foram incorporadas, né, ao delírio com a conquista. Uma delas foi Festa, né, sucesso da Ivete Sangalo, de autoria de Anderson Cunha, e que fez muito sucesso na época, né, até hoje faz, né. Já Zeca Pagodinho
ajudou a descrever o ânimo da seleção comandada por Felipão, Luizão bom, hein? Por Luiz Jogava Felipe muito Scolari. também, jogava muito, Luizão. Luizão jogou demais, ele fez parte, né, então, dessa seleção também. E a música era cantada pelos jogadores e até pelo próprio Felipão, tanto dentro do ônibus quanto na concentração no decorrer da campanha do pentacampeonato. Uma delas era essa, a festa. Embalou o pentacampeonato essa música, hein? E a outra era essa aqui, ó. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Só de ouvir você já lembra, né, dos jogadores na concentração lá, com os batuques, pandeiro, cavaquinho lá, a imagem do Ronaldinho Gaúcho, Edilson, Denilson, né? Ronaldo. Em 2002 já tem muito vídeo de concentração, né? Já era uma realidade câmeras, né? Mais câmeras do que em outras épocas. Então acaba tendo muito registro. Com certeza é a Copa que tem mais registro de bastidores, né, da seleção. Tanto que os documentários ali são ricos em detalhes por conta da tecnologia já mais forte, né? No início do século XXI. Era mais avançada e foi também num país muito avançado, né? Porque foi feita na Coreia e no Japão, né? Ali estão à frente há muito tempo nessa parte de tecnologia e foi realizada por lá, né? E o Brasil, se em 98 chegava como candidato certo a levantar o Penta, em 2002, na Copa do Mundo da Coreia e do Japão, era bem diferente, viu? Pois a seleção havia sido eliminada pela Honduras na Copa América de 2001 e conseguiu a classificação nas eliminatórias para o Mundial na última rodada, vendo a Argentina de Javier Saviola, Pablo Aimar, Gabriel Batistuta e Hernan Crespo deitar e rolar, se classificar líder isolada das eliminatórias e chegar junto com a França, atual campeã, né, como as grandes favoritas ao caneco na época, né. Inclusive, esse foi o palpite do Rei Pelé. Teve até uma frase aqui do meu amigo Marco Tucci, que participou várias vezes aqui do canal também. Ele disse que sobre essa questão aí, né, na época, o Zagallo acabou conquistando a Copa América de 99 e o torneio pré-olímpico, vou voltar aqui, peraí. Ele lembrou que a saída de Zagallo, né, depois da Copa de 98, o seu sucessor foi Vanderlei Luxemburgo, fechou, tá certo? Que ficou 2 anos na seleção, acabou conquistando a Copa América de 99 e o torneio pré-olímpico sub-23 em 2000. E ele acabou sendo chutado de lá após a derrota para Camarões nas quartas de final do torneio masculino nos Jogos Olímpicos de Sydney, na Austrália. Um dos maiores vexames da seleção canarinho, né? Em seu lugar, entrou Emerson Leão, no ano de 2001, e ele ficou somente 98 dias à frente da seleção por conta do tamanho fracasso que foi. E o Brasil estava indo muito mal nas pernas. Assim era o clima do Brasil para chegar em 2002, né? Trocando de técnico toda hora, depois do Zagallo passou o Luxemburgo, passou o Leão, e não dava nada certo, né? Então, o que ia fazer? O que o Brasil ia fazer para conseguir conquistar o pentacampeonato? E a solução foi que um ano antes de começar a Copa em 2001, o Luiz Felipe Scolari, antes de começar a Copa, né, que era em 2002, no ano de 2001, o Felipão assumiu a seleção no lugar de Emerson Leão, com a missão de buscar o Penta. A grande polêmica do Felipão foi não convocar o baixinho Romário. O Romário de novo aí, hein? Inclusive o jogador concedeu uma entrevista ao Esporte Interativo, contando que o presidente da CBF na época, Ricardo Teixeira, havia prometido convocar o craque para o Mundial durante o encontro com ele no Rio de Janeiro. Segundo o técnico da seleção na época, ele também teve uma conversa com o mesmo gestor. Durante o bate-papo, Teixeira apresentou para Scolari 2 caminhos de uma Copa com Romário e de uma Copa sem Romário. Mas, de acordo com o treinador, não houve imposição do presidente na convocação da seleção que conquistou o Penta. Outro jogador que esperava ser convocado era o meia Alex. Ele brilhou no Cruzeiro e Palmeiras. E o jogador vinha de um ótimo momento na carreira, com raciocínio rápido e chutes potentes. Mesmo assim, Felipão não o escolheu. De acordo com o técnico, Alex não tinha uma característica muito defensiva. Como precisava de um meia que retornasse para marcar, escolheu Kleberson. E depois, quando o Emerson foi cortado por conta de uma lesão, o nome foi escolhido Ricardinho.
Dessa forma, o Felipão chamou os seguintes jogadores para a Copa de 2002. Marcos, que na época jogava no Palmeiras, Rogério Ceni do São Paulo, Dida do Corinthians, a zaga com Lúcio do Bayer Leverkusen, Roque Júnior do Milan, Edmilson do Lyon e Anderson Polga do Grêmio. As laterais Cafu da Roma, Roberto Carlos do Real Madrid, Belete São Paulo, Júnior do Parma. E no ataque, Ronaldo da Inter de Milão, Rivaldo do Barcelona, Luizão do Grêmio e Edilson do Cruzeiro. Só jogador bom, hein, Caio? É uma geração muito boa, né? Apesar da má fase que vinha vivendo, a gente vê que era uma seleção repleta de talentos, tanto que futuramente o Ronaldo foi melhor do mundo, o Ronaldinho foi melhor do mundo, o Kaká, que fazia parte desse grupo, foi melhor do mundo, o Rivaldo, né, já tinha sido melhor do mundo. Então era uma seleção rica em talentos, estava muito mal, fazendo um comparativo, né, mal igual vem vivendo a seleção de 2026, só que eu acho que é incomparável o material humano de 2002 com a de 2026. Isso aí é a grande diferença. Verdade. Time base da seleção de 2002. Marcos no gol, catou muito naquela Copa. Lúcio, Roque Júnior, Edmilson. Cafu, Gilberto Silva, Kleberson. Grande destaque da final também o Kleberson. Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Roberto Carlos. No ataque ele, Ronaldo, o artilheiro e craque da Copa. Técnico, Luiz Felipe Scolari, nosso querido Felipão. Menção honrosa também a Juninho Paulista, Edilson, Denilson e Luizão. E o Vampeta, né? Também tem que citar o Vampeta aqui, que foi um personagem folclórico daquela Copa do Mundo, né? Quem não lembra dele rolando na rampa aí quando o Brasil recebeu a medalha, né? Bom de grupo, ajuda Bom muito. de grupo. Ajuda demais. E a campanha do Brasil, né, Caio? A campanha do Brasil, ela se começou ali na fase de grupos, no grupo C, né, com Turquia, Costa Rica e China. O esquema utilizado por Felipão durante a Copa foi inspirado na seleção rival argentina, que utilizava 3 zagueiros, dando liberdade para os laterais subirem a fim de apoiar o ataque. A curiosidade é que o Gaúcho nunca tinha escalado a formação, já que em times anteriores como Grêmio e Palmeiras sempre usou os tradicionais 4 defensores. Assim, os brasileiros iniciavam a Copa com os titulares Marcos, Roque Júnior, Edmilson e Lúcio, Gilberto Silva, posicionando ele como volante à frente da zaga, o homem do chute forte Roberto Carlos na direita e Cafu na lateral esquerda. O meio ainda tinha Ronaldinho Gaúcho, Juninho Paulista, e a dupla do ataque era dos lendários Ronaldo e Rivaldo, né? Essa foi a seleção aí que começou a Copa do Mundo de 2002. E aí o Brasil conseguiu passar bem na primeira fase, né? Ganhou de virada da Turquia, né? Por 2-1 no primeiro jogo. Depois meteu um sonoro 4-0 na China. É uma partida muito bonita também, que o Roberto Carlos fez o seu gol de falta na competição. Uma bela cobrança, por sinal, né? Rivaldo, Ronaldinho e Ronaldo completaram o placar. Depois a goleada de 5-2 na Costa Rica, né? Aquele jogo que o Edmilson fez também um grande gol. Pode ser considerado um gol de bicicleta, né? Muita gente fala voleio, mas foi um gol de bicicleta, aquele gol do Edmilson. Pode sim, foi um golaço. Esse é um jogo que eu lembro da Copa de 2002. Lembro que foi de madrugada e meu pai me acordou para assistir. Eu lembro muito bem desse jogo também. Isso é marcante. Aí o Brasil decolou, mas não significava que o mata-mata seria fácil, né? O Brasil encarou a Bélgica em um jogo difícil, considerado um dos mais difíceis daquela Copa, né? E até os belgas marcaram, no entanto, para a felicidade do Brasil, acabou sendo anulado. Após o susto, o Brasil reagiu, o Rivaldo acertou um chute, abrindo o placar, um belo gol. Depois disso, o Ronaldo Fenômeno aproveitou o cruzamento de Kleberson para ampliar a vantagem. O Brasil tinha carimbado a sua ida para a próxima fase. Nas quartas de final, o time de Felipão tinha a favorita Inglaterra, de David Beckham e Michael Owen. Minha gente, Owen aproveitou uma falha do zagueiro Lúcio e fez o primeiro gol da Inglaterra na partida. Na sequência, Rivaldo empatou o jogo ainda no primeiro tempo. E a virada sobre o adversário veio com o gênio da bola, o bruxo, Ronaldinho Gaúcho, jogador que encanta até os rivais. Ao cobrar uma falta na lateral direita, viu o goleiro adiantado, né, o Seaman, né, o goleiro Seaman estava adiantado, todos pensavam que ele iria cruzar. Nesse momento o jogador surpreendeu com um chute de efeito raro, que encobriu o arqueiro. Ronaldinho Gaúcho garantiu o Brasil na semifinal, e nesse mesmo jogo ele foi expulso ainda, né, curiosamente. E o primeiro gol ele fez uma jogadaça também nesse gol do Rivaldo aí no início da jogada, ele também
deu uma entortada na defesa da Inglaterra. Foi uma partidaça do Ronaldinho Gaúcho. Verdade. Lembra, Caio, na Copa de 94, quando a gente falou que o Brasil pegou a Suécia na primeira fase, depois reencontrou com a mesma Suécia na semifinal? Em 2002 aconteceu algo parecido, né? O Brasil encarou a Turquia na estreia da Copa, aquele jogo dificílimo, né? Que o Brasil ganhou de virada, e reencontrou a Turquia novamente na semifinal. Né? E a maior Surpresa, né? surpresa a Turquia chegar numa semifinal, assim como a Coreia chegou também, né? Do outro lado, foi eliminada para a Alemanha, né? Turquia e Coreia do Sul chegando nas semifinais de Copa. E a maior preocupação desse jogo é do Ronaldo, que tinha sido machucado. Apesar das lesões, lembrando que o Ronaldo tinha ficado um longo tempo sem jogar antes da Copa, né? Por conta da lesão séria no joelho que ele teve. E mesmo assim, ele acabou sendo escalado para o jogo contra a Turquia. Assim como na primeira fase, o jogo foi muito complicado. Mas o Ronaldo, com sua simplicidade, marcou o único gol da partida, aquele gol de biquinho, né, Caio? Esse gol bem marcante também. Recurso, né? Um recurso, biquinho. Ele aproveitou muito bem e garantiu o Brasil na final da Copa. Verdade. Na final da Copa do Mundo, os alemães estavam no caminho. O fenômeno tinha pela frente o melhor goleiro da Copa, o gênio Oliver Kahn. O embate foi vencido pelo camisa 9. Quando deu uma falha do goleiro, no chute de Rivaldo, ele aproveitou a sobra e chutou para o gol, abrindo o placar para o Brasil, né? Aí foi festa, né? Aí rolou a festa mesmo, como diz a música aqui da Ivete Sangalo. E a Copa ficou maior. Quem diria, né? Uma falha de um goleiro que tinha fama de ser frio, de ser gelado, de não tremer em grandes decisões e no momento crucial ele acabou falhando, né? Entregou o gol ali, acabou soltando a bola na frente do fenômeno e ele não perdoa. Não perdoa. E o Ronaldo fez o segundo gol, hein? Fez o segundo gol no jogo e seu oitavo em toda a competição, se tornando o artilheiro daquela Copa, né? Ao chutar colocado no canto de Kahn após uma bela jogada ali do Cleberson, corta-luz do Rivaldo, e o Ronaldo bateu fazendo o segundo gol, o gol do Penta. Dessa forma, o craque, com seu cabelo cascão, se tornou uma peça-chave para que o Brasil, invicto, trouxesse na bagagem lá da Coreia do Sul e do Japão a taça de campeão do mundo pela quinta vez. O Brasil era pentacampeão. Brasil! É isso aí, destaque o Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, grande seleção brasileira, treinada pelo Felipão nessa Copa do Mundo, que teve 64 jogos, 161 gols, uma média de 2,52 por jogo. Brasil, melhor ataque disparado com 18 gols. O artilheiro da Copa foi Ronaldo Fenômeno com 8 gols. E a maior goleada daquela Copa foi Alemanha 8, Arábia Saudita 0. Brasilzão aí, pentacampeão em 2002. Curiosidades: foi a primeira vez que dois países sediaram a Copa do Mundo, Japão e Coreia do Sul. E também a primeira vez que a Copa foi realizada no continente asiático. Além do Brasil, Espanha e Irlanda também deixaram a Copa sem perder uma partida. Olha só. E Cafu se tornou o jogador que mais disputou finais de Copas do Mundo. Além de 2002, o nosso capitão do Penta entrou em campo nas decisões diante da Itália em 94 e da França em 98. E o gol mais rápido da história das Copas aconteceu também em 2002, hein? No jogo entre Turquia e Coreia do Sul, pela disputa do terceiro lugar. O gol foi do turco Hakan Şükür, aos 11 segundos de jogo. 11 segundos, hein? O placar final foi 3-2 para a Turquia, que ficou com a medalha de bronze na Copa do Mundo de 2002. Grande campanha da Turquia nessa Copa do Mundo, né? E o sérvio Bora Milutinovic, agora deixa eu ver se eu falo certo não aqui. Sérvio Bora Milutinovic, isso. Técnico da China, alcançou a marca de 5 mundiais consecutivos, treinando equipes diferentes. Em 86 ele treinou o México, em 90 a Costa Rica, em 94 os Estados Unidos e em 98 a Nigéria, e agora treinando a China em 2002, aí o Bora Milutinovic, conquistando esse feito histórico aí, de treinar seleções diferentes em 5 mundiais consecutivos. Algumas curiosidades aí da Copa de 2002, que foi a última que o Brasil foi campeão, e agora eu quero a sua análise sobre o Brasil 2002, a seleção da família Scolari. Última grande geração do futebol brasileiro. Acho até que de talento era uma seleção mais forte do que a de 94. Acho que
pegar essa seleção de 94 no auge contra a de 2002, a de 2002 levaria melhor. É uma seleção muito forte, uma seleção que ali o Felipão, né, gaúcho, né, preocupado ali com a defesa, né, futebol gaúcho é muito defensivo. É uma Copa que a seleção joga com 3 zagueiros, acredito que seja algo novo. Acho que a seleção nunca havia sido campeã com 3 defensores e deu certo. O Edmilson sendo ali um terceiro defensor, mas muitas vezes saía ali para jogar como um primeiro volante, dando liberdade para o Gilberto Silva, principalmente para o Kleberson, que foi uma grande surpresa na Copa. Era uma convocação que poucos esperavam, e ele fez uma baita Copa do Mundo, ele fez uma grande final. Foi ali, para mim, ele e o Ronaldo são os grandes jogadores dessa final de 2002. É uma surpresa muito grata, e depois o Kleberson acabou nem rendendo na carreira o que todo mundo esperava, né? Depois do que ele jogou na Copa de 2002, ele acabou entregando muito, muito menos do que era esperado. Mas superação do Ronaldo também, né? Tudo que aconteceu na vida do Ronaldo de 99 até 2002, que foi a grave lesão do Ronaldo, até ele conseguir engrenar, era um cara que ninguém esperava, todo mundo queria o Romário, e o Felipão bancou o Ronaldo, muita coragem por parte do Felipão, e o Ronaldo fez por onde? Foi o nome da Copa, depois se tornou o melhor jogador do mundo, uma história de superação ali que... uma história linda ali da seleção brasileira. Acho que de todas as Copas, acho que a história do Ronaldo para chegar nessa Copa e conquistar esse pentacampeonato é a história mais bonita da seleção brasileira, de um jogador que viveu ali para conquistar o título mundial. E vamos ver, agora em 2026, será que teremos novas histórias, Fabinho? Será que teremos novos heróis? Será? 2002 aí foi o último suspiro de título mundial do Brasil. Exatamente, né? Essa foi a nossa homenagem aqui ao Brasil, maior campeão de Copas do Mundo, né? O único prêmio é o Brasilzão, né? Igual tem aquela música do Movimento Verde e Amarelo, e realmente é, né? Copa de 58, Esquadrão, 62, Garrincha, 70, a genialidade de Pelé, Gerson, Tostão, Rivelino, Jairzinho, 94, a seleção liderada ali por Paredes, Zagallo, com Bebeto e Romário, a seleção que entrava de mãos dadas em campo, né? Aquele coração verde e amarelo pulsando junto com a torcida, levando toda a sua energia para a chuteira dos jogadores. Em 2002, a seleção de criticada que se tornou pentacampeã do mundo, né? Uma seleção que muita gente não dava nada, que falava que ia ser na primeira fase, alguns críticos comentaram, e conseguiu aí com raça, com vontade, levantar o Brasil no ponto mais alto do pódio, novamente aí, de uma taça de Copa do Mundo aí, nessa imagem que a gente tá vendo, né? O Cafu levantando a taça na Copa do Mundo, né, pela 5ª vez. E antes de encerrar o vídeo, Fabinho, em 2002 a França e a Argentina eram taxadas como as grandes favoritas. Agora em 2026 também, né? A Argentina é a atual campeã do mundo, a França vem vivendo um grande momento, foi campeã em 2018, vice-campeã em 2022, tem uma grande geração, uma grande seleção, e as duas foram eliminadas na primeira fase em 2002. Será que vai acontecer isso agora? A história é parecida, hein? O Brasil também se classificou mais ou menos aí para a Copa, trocando várias vezes de técnico, tá igual 2002, hein, cara? Para quem acredita em superstição, tá aí, ó, joguei uma para vocês. Em 2002, a torcida pedia para levar Romário, o Felipão não levou. Esse ano pedem para levar Neymar, o Ancelotti não sei se vai levar, né? Não vai levar, exatamente. O Brasil tá no grupo C de novo, em 2002, aí tem bastante curiosidade, hein? Outra curiosidade, a Copa vai ser disputada em países diferentes, né? Assim como em 2002 foi em 2, esse ano em 3, hein? Pela primeira vez. E aí eu já vou me convidar para uma live perto da Copa para a gente falar disso, falar da convocação, falar se o Ancelotti teve essa coragem de deixar o Neymar de fora. Daqui a pouco tem muito conteúdo aí, né, Fabinho, para falar de Copa do Mundo. Com certeza. Então vou fazer o convite para você aqui, hein? Ao vivo aqui na live. Quando sair a convocação do final do Ancelotti, você é nosso convidado aqui no canal, hein? Estarei aqui, com certeza e com o maior prazer. Vamos fazer a convocação. Será que o Neymar vai estar? Será que não vai estar? Vamos ver aí os convocados do Carlo Ancelotti
Agora em maio, né? Em maio essa é a convocação final para a Copa, né? Já vou falar hoje, eu acho que não vai. Também acho que não. Pelo momento, né? Até esse momento aqui, 6 de abril, eu acho que não. Mas vamos ver, né? Quem sabe, tudo é possível. Tudo é possível. É isso aí. Vamos entrar no clima da Copa já, né? E assim nós encerramos a live de hoje. Agradecer ao grande Caio Bezerra que esteve conosco aqui. Muito obrigado, Caio. Um grande abraço e até mais. Muito obrigado, Fabinho. Muito obrigado à audiência de todo mundo aqui no Esporte no Ar. Quem não foi inscrito, se inscreve aí no canal. Verdade. Deixa o like para ajudar na divulgação do vídeo. E Copa do Mundo é a época que eu mais gosto. Para quem gosta de futebol, Copa do Mundo é algo que é surreal, né? O país para em dia de jogo, é algo que para mim é muito marcante. Eu acho que vem muito de 2002. Vem muito da infância, que eu lembro do pessoal pintando a rua, da bagunça, do título. Então isso acabou me moldando para gostar tanto de futebol e ter um carinho tão grande pela seleção brasileira e pela Copa do Mundo. Então toda a Copa, por pior que a seleção esteja, eu acabo torcendo bastante, eu acabo acreditando e espero que eu não me decepcione nessa Copa aí, depois de tantas decepções em sequência, né, Fabinho? Um abraço e muito obrigado. Um abraço, Caio, muito obrigado. Na descrição aqui do vídeo tem a rede social do Caio para vocês acompanharem também o trabalho dele também. E sigam a gente nas redes sociais do canal, né? No Instagram, Esporte no Ar Oficial, no TikTok, @Esporte no Ar, e nosso canal é transmitido pela web, rádio, TV Stanley. E assim, terminamos a live de hoje, quase 2 horas de live, hein? Caramba, falando aqui dos títulos da seleção brasileira. O tempo passou rápido. Boa sorte pro Brasil, né? Nessa Copa do Mundo 2026. Vai precisar de muita sorte, muita competência, mas a gente sempre vai estar ligadinho. Obrigado, viu, Caio? Forte abraço. Imagina, forte abraço, até a próxima. Tamo junto. Tchauzinho.